Pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar agora mais um Talk, nosso Metamorfose. Nem sei qual que é a edição que a gente está hoje, mas é um assunto bem bacana que a gente vai abordar hoje. Vejo que tem bastante pessoas aqui que já são figurinhas repetidas na casa, então muito bem-vindos para vocês também. E para as pessoas novas que não conheciam também, fiquem à vontade. O grande objetivo de hoje é a gente trocar não só conhecimento entre as pessoas que estão aqui, mas bastante de networking e a vivência de cada um de vocês. Então eu acho que a gente está aqui para poder falar um pouco, mas a gente está muito aqui também para escutar, aprender. Então acho que o conhecimento, o conteúdo que cada um de vocês aqui vai poder compartilhar com cada um que está do lado de vocês, seja no café depois, ou seja agora nas dúvidas e perguntas, pode somar muito aqui para a nossa noite. Então não se acanhem, perguntem, fiquem à vontade dentro disso. Só para contextualizar um pouco da dinâmica de como funciona, eu queria antes só agradecer muito a quem faz isso acontecer aqui. Então, eu estou aqui hoje representando a Nexa, mas quem está fazendo isso aqui acontecer é a equipe que está aqui fazendo o staff. Então, a Ju, que está aqui hoje coordenando toda essa parte, a Isa, o André, o Gabriel, o Adriel, que está por aí também, né? A Laís, que está aqui também. Eu ia dizer, tem mais alguém da Nexa aí? A Gabi, eu esqueço sempre, tá? Em geral, é normal. Mas todo mundo que está aqui, eu acho que são as pessoas que fazem a coisa acontecer aqui mesmo, que estão dando todo esse apoio. Pessoal que quiser uma água, que quiser um café, ou que depois quiser fazer uma pergunta, o Gabriel vai estar com o microfone. Então, a gente vai começar o talk, a gente vai falar, eu e o Thales, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre marca, sobre branding. E aí depois, no final, a gente vai abrir um momento para Q&As, assim. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês só levantem a mão que o Gabriel vai estar levando o microfone até vocês, tá? Eu também queria agradecer, nesse ponto, algumas marcas que sempre estão aqui com a gente, assim, eu acho, dentro desse mesmo propósito que a gente tem como empresa. Uma delas é a Nibo, que a Nibo está aqui mais uma vez com a gente. É uma marca que a gente acredita muito, uma marca que está nascendo e que tem um propósito, eu acho, bem parecido assim com o nosso, assim, de causar um pouco de disrupção, essa transformação, de ser essa metamorfose. Então a gente está aqui hoje com as cadeiras da Bapô, com a luminária caneca e mais a mesinha da... Mesa osso. Oi? Mesa osso. Mesa osso, da Nibo, para sempre apoiando um pouco desse evento e mostrando um pouco dessas marcas que a gente gosta que trazem um pouco algo a mais para aquilo que a gente quer transmitir. Também tem o pessoal da Palha para o Mundo, que está aqui com a gente hoje. Então, as sobremesas que vocês vão ter aqui para o café também é uma produção daqui, um pessoal daqui que está apoiando a gente dentro do evento aqui hoje. E também muito especial a quem faz isso aqui acontecer em todas as edições, que é a Mountain Filmes. O nosso grande parceiro que sempre grava tudo isso. Isso está disponível para as pessoas poderem assistir no YouTube depois, muito em consideração ao Mountain. Para contextualizar o porquê de a gente fazer isso, assim, para quem já conhece a gente já sabe, para quem já participou, conhece muito um pouco da nossa essência, do nosso propósito, mas para quem são pessoas novas aqui, eu preciso falar um pouquinho do que a gente é como empresa, o que é a Nexa, assim, de fato. A Nexa é uma empresa focada em posicionamento estratégico de marcas, a gente trabalha isso, trabalha o branding, que é um assunto que a gente vai falar muito hoje, só que a gente nasceu lá em 2016 muito de uma inquietude e de algo que incomodava muita gente, assim. A gente via a nossa região aqui ser uma região muito forte industrialmente, com empresas, com estrutura mesmo, com produtos muito bons, mas quando a gente falava de marca, de consumir produtos, a gente sempre olhava para o mercado de fora e nunca olhava para o mercado daqui. E aí isso incomodava um pouco a gente. Por que a gente aqui constrói coisas boas? Por que a gente faz bons produtos? Mas no final, a gente perde venda para o pessoal de fora, para o mercado de fora. E muito disso a gente começou a entender que era por conta não só da nossa produção, não é que os nossos produtos são piores ou inferiores, mas é muito mais porque as empresas de fora conseguem gerar uma percepção do que elas fazem muitas vezes maior do que a nossa. E aí lá em 2016 a gente nasceu com essa inquietude. A gente queria muito mudar, entender, né, que a marca ela é um ponto muito forte para as empresas, ela é um ativo estratégico para as empresas, ela é o que a gente acredita que mais tem valor para as empresas, só que as empresas daqui não olham para isso, não trabalham isso. E aí a gente nasceu lá em 2016 com um pouco desse olhar, fazer com que as marcas fossem ativos mais estratégicos, que as empresas conseguissem olhar para isso e que a gente conseguisse fazer com que elas se tornassem esse ativo mais forte dentro das empresas. Então a gente nasceu muito disso e por isso, nesses movimentos, nasceu o Metamorfose. O Metamorfose é um ritual que começou a acontecer em 2021, aqui, eu acho que no momento, na verdade 2020, final de 2020, no momento pós-pandemia, onde a gente estava voltando do home office para cá, e aí no final a gente estava todo mundo na sede conversando, todo mundo na sede trabalhando, mas ninguém conversava. E aí foi onde a gente criou essa provocação de trazer um pouco de conhecimento, assim. É onde a gente sempre fala,
Eu trabalhei com o Thales um tempo, aprendi muita coisa e eu acho que essa troca a gente pode compartilhar aqui todos os dias. Assim. As pessoas que estão aqui têm muita coisa para ensinar, cada um na sua área. A gente tem pessoas aqui da indústria do plástico, tem clientes aqui que têm coisas do dia a dia que sempre trazem. Eu acho que essa troca transforma a gente, seja como profissional ou como ser humano mesmo, como indivíduo. A gente estava conversando mais cedo que muito da bagagem que a gente tem é instinto, muito daquilo que a gente já viveu. Então o Metamorfose ele tem um pouco desse objetivo. Quebrar um pouco desse status quo mesmo, assim, a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê as coisas e trazer visões diferentes, visões novas de mundo para cá. Então esse é o grande objetivo e expectativa que eu acho que a gente pode sair aqui dessa noite. Sair um pouco melhor ou trazer coisas diferentes, ou pelo menos com uma visão mais transformadora ou nova daquilo que a gente, ou da forma como a gente entrou. E para hoje a gente entra num assunto bem interessante, um assunto bem relevante para nós, que sempre dá pau no meu computador. Isso é o... A gente corta. Uma coisa que é bem interessante, a gente entra hoje num assunto que geralmente a gente fala de gestão aqui dentro, a gente falou de sucessão familiar no último tema, enfim, vários assuntos sempre relacionados a negócios ou inovação. Só que a gente é uma empresa de branding, né, de estratégia de marca. E hoje a gente traz um assunto que eu acho que é bem relevante com alguém que tem muita propriedade para poder falar sobre isso. Antes de eu apresentar só o nosso convidado, eu queria agradecer, né, pelo esse convite. O Thales foi uma pessoa que eu conheci há pouco tempo assim também, mas sempre foi uma referência assim, tipo, desde o nascimento da Nexa. Eu acho que quando a gente iniciou lá em 2016, branding era um assunto muito novo, né? Então, tipo, olhando para o mercado, acho que poucas empresas faziam isso. E quando a gente começou a olhar para isso, a gente viu poucos profissionais abordando isso. E lá em 2016, eu acho que um dos precursores que traziam isso para a região era você, assim. Então foi uma fonte de referência, assim, para a gente como empresa aqui. E aí te receber aqui hoje, aqui na nossa casa, para poder falar um pouco sobre esse tema, eu acho que é bem gratificante, assim. Eu que agradeço. Então eu quero que tu se apresente mesmo, vou deixar que tu se apresente para o pessoal e conte um pouquinho de quem é o Thales, o que faz, como é que é o teu trabalho no dia a dia. Gente, boa noite, tudo bem? Então, como o Edu apresentou, meu nome é Thales Duarte, eu sou casado com a Mari, sou pai do Ícaro de 2 anos e 2 meses e estou no mercado de comunicação e identidade de marca desde os meus 16 anos, então já faz um tempinho aí, já faz uns 16, 17 anos que eu estou nesse mercado. Eu comecei na área de design, que era o que eu gostava, fiz meu primeiro logotipo, acho que eu tinha 14 por aí, 15, alguma coisa. Sempre gostei de design, fui durante muito tempo trabalhando com isso, mas escolhi administração para cursar. Vim para Criciúma em 2009 por aí, fazendo justamente administração, mas eu nunca larguei o design. Então eu sempre fiquei naquele impasse, eu disse assim, cara, como é que eu mantenho o design? Comecei a gostar da área de negócio, comecei a ler sobre isso e dizer assim, como é que eu faço essas duas coisas acontecer? E durante, sei lá, 5 anos, 4 anos por aí, eu fiquei nessa inquietude, assim, eu não queria largar, cada vez mais eu gostava de estratégia, eu me apaixonei por estratégia, mas eu ainda não consegui encontrar um modelo que pudesse funcionar. E aí, em 2014, o meu antigo sócio me chamou, na época, para uma empresa de consultoria, era alguma coisa assim, e aí ele me chamou e disse, cara, eu vi que tu tem, né, trabalho como design e tal, eu queria ver se tu tem interesse em começar uma empresa na parte de gestão. E ele disse, pô, que negócio estranho. Ele queria começar uma marqueteria. Eu disse, porra, negócio estranho do caramba. Eu lembro disso. E aí eu digo, cara, se tu tiver disposto a mudar, eu topo. E aí, de repente, começar a levar a sério, poder montar um negócio. E aí, em 2014, daí sim, eu comecei a olhar. Na época, realmente, não tinha ninguém falando sobre branding na região. Era um negócio que, até vídeo, tinha acho que 4 vídeos em português sobre o assunto. E aí nós começamos lá em Criciúma uma empresa nessa área. Comecei a entender que eu conseguia unir os 2 mundos numa única coisa, então assim, aquilo que eu gostava da arte e ao mesmo tempo da estratégia em uma única empresa, e aí foi onde a gente encontrou no Brand uma maneira de fazer isso acontecer. E desde então eu me apaixonei por a área, então faz 10 anos que eu estou como estrategista de marca. Ao longo desse tempo eu acho que eu fiz uns quase 300 projetos já, para algumas empresas grandes da região, como GDM, a Fontana, Librelato, Beta, fiz o posicionamento estratégico delas, e, enfim, de mais outras empresas pequenas também, e aí desde então nunca mais saí. Então já vai completar aí 10 anos nessa pegada. Cara, é bacana ver o compartilhamento de escolas, assim, tipo, eu venho também da área do design desde sempre, assim, e eu sempre trago um pouco desse exemplo, assim, tipo,
me identificava na área, então meio que autodidata, assim, de certa forma. Só que quando eu caí dentro do universo de educação, eu resolvi ir para administração, assim. E na época era até com um olhar de design, assim, porque eu queria entender como que o gestor pensava para conseguir contribuir através do design. Só que quando eu estava na faculdade eu vi que tipo a maioria dos problemas era sempre os mesmos, assim, que foi até um pouco do que eu falei que fez com que a gente nascesse. Era tipo todo mundo tem dificuldade em vender mais ou vender melhor. Não é em construir produtos, também é, mas sempre a dificuldade é ou numa área comercial ou numa área de gerar valor, assim. E aí quando eu fui a fundo tentar entender isso, eu comecei a entender que, opa, peraí, marca é um ponto que ajuda isso, só que ninguém trabalha isso, assim. E aí esse eu acho é um dos grandes pontos para a gente discutir hoje. Eu queria entender um pouco da tua visão, porque quando a gente fala de branding, existe muito um viés ou muito o que a mídia acaba trazendo hoje, que é branding como identidade, branding como comunicação, de certa forma. Era o que a gente estava falando até anteriormente. Mas quando a gente fala de marca como um modelo de negócio, o que isso quer dizer? Quer dizer que tu não coloca a marca num patamar de marketing. A grande real, até como nós estávamos falando antes, é que muita gente lida com branding como se fosse novo marketing. Essa que é a real. Virou uma palavra mais bonita para chamar de marketing, como se agregasse valor. Sabe aquele vídeo do Porta dos Fundos que tem sobre o branding? Quem não viu é a hot dogueria, né? É, a hot dogueria, que ele vendia cachorro quente. Vou deixar Agora o link. ele tem uma hot dogueria e aí o preço saiu de 10 pila para 50 reais. Virou uma coisa meio gourmetizada e mais legal de dizer que agora o marketing ele tem essa pegada. Na essência, o trabalho de marca é um trabalho de construção de valor. Quando a gente olha para marketing, não necessariamente além, né, tem a construção de valor, mas ele está muito mais voltado para o processo de operacionalizar o processo de venda, tornar interessante, distribuir bem, trabalhar canal. Ganho de mercado mais. Ganho de mercado, o famoso 4Ps nesse sentido. Então, quando a gente olha para o branding hoje, ele associou muito no Brasil essa pegada um pouco de comunicação, porque é o que virou marketing. O próprio marketing, enfim, ao longo de 10 anos, cara, foram pouquíssimas empresas que eu vi marketing trabalhar produto, trabalhar canal, trabalhar distribuição. A maioria das vezes marketing trabalha arte, criação e design. É um setor de comunicação chamado de marketing. É um setor de comunicação. E aí quando a gente bota brand meio que substituindo o setor de marketing, brand vira comunicação. O erro disso daí é que quando a gente olha para a marca e acha que marca é só isso, a gente acaba subaproveitando o potencial que ela tem. A gente deixa de fazer a marca influenciar em toda a construção do negócio e deixa ela simplesmente a cuidar da comunicação, do outdoor, do que vai na rede social. E aí acaba virando um pouco disso. Quando, na essência, a gente tira a marca, o que deveria talvez ser o mais próximo do modelo de gestão, né? A gente tira a marca do setor de marketing, joga ele para a parte de gestão da empresa e aí todos os elementos começam a fazer parte da mesma coisa. Então, a estratégia de negócio é abraçada pela estratégia de marca e a estratégia de marca leva valor para cada uma das áreas que tem. Produto, comunicação, daí sim, né? RH, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de produto, cultura e todas as outras áreas da empresa respiram a mesma coisa. Uma sede que respira a mesma identidade. Então, esses elementos eles partem quando a marca ela é o centro do processo. Então, o modelo que hoje eu considero ideal como pilar de gestão seria estratégia de negócios embalada nessa estratégia de marca e aí sim os setores bebem dessa mesma fonte. Quando ele é simplesmente comunicação, ele é comunicação. Tá, é que se a gente for analisar um pouco do modelo tradicional, hoje a gente, pela lógica, hoje a gente monta uma empresa, define um produto, então define tudo que a gente vai construir de operação do produto e depois começa a buscar mercado ou como a gente vai se posicionar, né? Se a gente for trazer para o modelo de marca, primeiro eu defino um produto, defino o que eu quero gerar ou como eu quero ser percebido com aquele produto, o que eu quero, e aí depois eu começo a alinhar tudo refletindo isso, né? O que na prática a brand deveria resolver? Proposta de valor, posicionamento e o que te torna único. O Porter sempre falou, eu sou muito fã dele, que a essência do que é diferenciação é tu conseguir cobrar mais ou gastar menos na produção do teu produto. Se tu não conseguir resolver essas duas coisas, tu não tem diferenciação ou, como ele chama, de vantagem competitiva. Então, o princípio que eu consigo cobrar mais, eu consigo cobrar mais na venda ou eu consigo gastar menos no meu processo, se a tua resposta é eu sou totalmente dependente do mercado, é porque tu não tem vantagem competitiva, logo tu não tem diferenciação, logo talvez, muito possivelmente, tu não tem uma marca forte. Hoje, uma das coisas, tem um dado que eu estava vendo essa semana passada, que se a gente olha para o S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, em 1970 a marca representava 8% do total do preço da média das empresas lá. Então, do total, se fosse somar tudo, 8% era valor de marca. Hoje esse valor é 33%. Tá?
Isso significa que 1/3 de tudo aquilo que é criado. Então, não só teoricamente eu acredito que marca é o ativo mais valioso, como comprovadamente ele é o ativo mais valioso. Porque a fábrica não vale tanto e a estrutura não vale tanto quanto. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque alguns segmentos são um pouco diferentes em relação ao nível de importância dessa consideração de marca dentro do processo. Tá? Às vezes a gente acha que B2B, por exemplo, não é um mercado onde as pessoas não levam tanto em consideração, o que vale é o preço, o que vale é o produto, né? Tempo de... E, cara, como eu estava falando antes, 80% dos projetos que eu fiz foi no mercado B2B, foi para a indústria. E isso não é necessariamente verdade. Na grande maioria das vezes, o comprador tem preferência e a tomada de decisão ela é muito em função do que ele conhece. Mas aí tu não acha que é muito também tipo, dentro do sentimento que a empresa gera, que no final também é a marca? Isso, exatamente. De alguma forma ele vai causar isso. Até tem uma linha que uma vez eu desenhei de relacionamento que ela diz assim, ó, todas as marcas fortes elas seguem um processo nesse caso. Ela tem a primeira fase da marca que é ser conhecida. Tu não tem como desenvolver relacionamento com alguém que tu nem sabe quem é, certo? Então o primeiro passo de toda marca para se tornar forte seria relacionamento, nesse caso. O segundo passo é entendimento. As pessoas, à medida que ela conhece, né, diz, tem uma empresa aqui e tu fala um nome. Beleza, tu ouviu falar. E aí a próxima pergunta que tu faz, uma empresa de quê? Então o próximo passo nosso, como ser humano, é tentar entender. Nesse processo aqui, a maioria das empresas não está bem resolvida. Que é onde a gente fala de qual que é a gaveta que ela ocupa, né? Também, mas é assim, o que torna ela diferente, o que ela faz, como que ela é diferente, que tipo de oferta que ela tem que não é igual às outras. Porque assim, gente, são poucos mercados onde as pessoas estão dizendo, nossa, precisava existir mais uma empresa que nós estávamos falando ali de cadeira. E tu vai na internet, tu acha 1 milhão de cadeira. Agora, então assim, não existe mais oportunidade no mercado? O mercado está saturado? Está saturado de empresa, não está saturado de oferta diferente. E a grande questão é que nessa fase de entendimento a maioria não constrói uma proposta diferente, um posicionamento, uma proposta de valor diferente. Então ela não consegue passar dessa fase muitas vezes para a próxima, que é a fase do respeito, que é quando tu faz uma promessa, entrega a promessa e as pessoas começam a te respeitar, certo? Então assim, tem empresas que são extremamente respeitadas, que não necessariamente tu tem nenhum nível de afinidade maior, mas tu respeita aquilo que ela faz. Que é diferente de desejo, né? Que é diferente de desejo, que é o próximo estágio, que é um nível... Percebam que ele vai aprofundando no nível emocional. Percebam cada vez mais a gente vai aprofundando. Conhecer é racional, entender é racional, respeitar já é mais emocional, desejar é um estado extremamente emocional e amar seria o último estágio, que seria pouquíssimas empresas e marcas que chegaram nesse estágio. Então, o trabalho do gestor tem que ser cada vez mais levar para frente. Vai ter empresas que vão ganhar muito dinheiro no estágio 2 ali, só das pessoas entendendo, das pessoas respeitando, talvez. Um dos pontos no negócio, talvez até, quando a gente fala de marca e entender marca como modelo de negócio, é entender até onde a empresa, o negócio, precisa ir para se tornar relevante, né? Também, né? Porque, vamos lá, a gente tem uma realidade aqui muito grande de empresas tipo, que a gente trabalha descartável, que a gente comentou. Dificilmente talvez eu vou amar isso. Perfeito. Então, mas... Talvez eu sendo reconhecido ou respeitado já é um diferencial muito grande. Tem mercados onde não vale a pena tu fazer o investimento que tu precisa para ser desejado ou amado. Essa é que é a real. Tem mercados onde tu simplesmente ser respeitado, simplesmente não, né? Leva bastante tempo para fazer isso acontecer. Algumas levam 20, 30 anos para conseguir fazer isso. Talvez se tivessem alinhado antes, teriam conseguido mais rápido, também é uma verdade. Mas, em geral, muitas vezes ser respeitado em determinados nichos seja o suficiente. E alguns clientes talvez vão te desejar e também é suficiente. Mas talvez pouquíssimos vão amar alguma marca específica, por exemplo, talvez no questão descartável, e está tudo bem. De novo, são poucas marcas no mundo que conseguiram chegar nesse estágio. E às vezes a gente fica usando a mesma ideia de que marca tem que ser um negócio, que a gente se apaixona. Sabe esses influenciadores de Instagram que dizem, não, tudo tem que se apaixonar. Claro que tu vai trazer sempre elementos emocionais porque tu quer que ele progrida dentro da linha, tu quer que ele vá adiante. E para isso tu tem que aprofundar ainda mais. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque daqui a pouco a gente está querendo fazer as pessoas tatuar a nossa marca e não é tão apaixonante assim. Eu ia até dar um exemplo, assim, se for pegar tipo, um dos rankings de marca, tipo da Interbrand, por exemplo. Se for pegar o ranking da Interbrand, tipo, vão ter marcas ali dentro que são marcas até que a grande maioria, se a gente for mostrar, as marcas mais valiosas do mundo, assim, vão ter marcas ali que... Algumas delas ninguém até conhece, assim, mas elas têm talvez dentro do mercado delas um estágio tão relevante que aí elas geram valor por conta disso, do mercado, valor tudo, mas necessariamente não são amadas, conhecidas. Por exemplo, vão ter mercado... Vamos ao exemplo da WEG, tá? A WEG é uma baita empresa, é indiscutível, todo mundo conhece. É uma empresa extremamente respeitada no mercado deles e por muita gente dos clientes dele, uma empresa desejada.
mas talvez ninguém ame a WEG assim, nesse ponto, nesse caso, né? Só os acionistas talvez. Mas assim, de forma geral, ela é uma empresa extremamente respeitada, cresce, dá resultados absurdos nesse caso. Então, quando a gente olha por esse aspecto, qual é a probabilidade de uma empresa conseguir entrar no mercado da WEG e ganhar espaço da WEG? Assim, uma empresa nova, uma marca desconhecida. Muito baixa, concordo? Então, mesmo no mercado que a gente olha assim, diz assim, pô, o mercado B2B, o mercado sem todo esse frufru de influencer, de Apple e tal, de Harley Davidson, que a gente olha quando usa o exemplo da marca, tu tem uma marca que tem uma barreira de entrada com marca absurdo. Talvez ali o valor dela de marca seja maior até do que uma outra que faz mais desse tipo de ativação. Que é onde a gente escuta bastante, né? Tipo, a gente fala desse mercado mais B2B, onde a gente acha que o diferencial do técnico é um grande benefício do produto. O diferencial técnico é uma grande vantagem da marca, só que se olha tipo para uma WEG, tu vai ver que não é só isso. É assim, cara, se eu ganhasse R$1 para cada um que já me falou que eu tenho qualidade, cada indústria que já me falou que qualidade é o meu diferencial, eu já estava vivendo de renda. Mas assim, não é só isso, nunca é só isso, tá? Existe essa questão, existe esse elemento, mas vamos olhar o cenário das maiores marcas do mundo, tá? Se a gente pegar assim, muito está concentrado em Nike, em Apple, né, e várias outras empresas nesse caso. O que elas fizeram? Elas terceirizaram o processo produtivo para a China, certo? Elas poderiam estar olhando para a produção tal qual várias empresas da região, do Brasil e do mundo olham. Ela poderia estar olhando para a produção e dizer assim, não, eu vou interiorizar a produção porque esse é o meu maior ativo. O que ela faz? Ela, a BMW, a Nike, terceirizam para a China porque é mais barato e centralizam aquilo que eles entendem que dá mais valor. E isso é exatamente o que acontece no Brasil. Enquanto, de novo, lá, eles, centralizam o que gera valor e terceirizam o que diminui custo, o que no máximo vai acontecer é diminuir custo. Né? Tu não vai encomendar um produto para a China e vai vir um produto revolucionário. Tu vai receber aquilo, talvez, que tu tinha pedido. E eles centralizam aquilo que gera valor. Então, eles ficam com a estrutura de P&D, de design, de branding, de tudo mais, que é o que tem capacidade de fazer eles cobrar mais, e terceirizam para alguém que é mais eficiente aquilo que é aquilo que eles conseguem entregar melhor. Então, essa mudança, às vezes a gente olha, mesmo dessas grandes empresas que também são indústria, só que muitas vezes falam com o cliente final e dizem assim, pô, eles devem fazer tudo, por isso que é tão bom o produto. Quase todos são terceirizados, gente. Claro, com boas empresas, né? Não estou dizendo que não, né? E um processo tipo da BID, que agora fez o trabalho inverso, que a BID sempre foi uma produtora, né? Tipo uma fabricante. E aí agora ela vem para, tipo, tô dando um exemplo assim, né, para entender, mas agora ela vem para o mercado como uma marca, assim, o que tu analisa disso? Cara, se a gente for olhar o mercado, não sou especialista em mercado chinês, mas se a gente for olhar em geral, o mercado chinês ele é baseado em produção, estrutura produtiva, como acabamos de falar. Geralmente, as maiores marcas do mundo, quando a gente pega o ranking, continuam sendo marcas americanas, né? Algumas europeias, o Brasil nem está no ranking nesse caso. Aqui é bebida e banco, né? É literalmente isso, parece piada, mas não é. Estados Unidos, então, centraliza as maiores marcas, China concentrada no processo produtivo. O que eles estão fazendo? Usando a vantagem competitiva, teoricamente, que eles têm, que é de produzir mais barato e vender mais barato, que é uma vantagem competitiva, e trazem produtos e tentam empurrar a marca aqui para dentro para tentar construir. Não quer dizer que vai dar certo ou que vai dar errado, só que olha como a tendência é diferente nesse quesito. Eles estão tentando entrar com o produto e fazer o produto ser suficiente para bater as grandes marcas nesse caso. Tentando usar a vantagem deles produtiva para... Exatamente. Tanto que a promessa que a gente ouve com o BID, tudo bem, tem a questão de tecnologia que está ligada à produção, mas no final do dia, muita gente está olhando porque o produto é barato. De novo, a vantagem é o produto é barato. A proposta de valor dele está centralizada no processo de fábrica. E aí, de novo, isso pode ser uma vantagem? Pode. Tem muita empresa que a estrutura produtiva deles é o grande ativo em termos de diferenciação. Porém, a gente sabe que, a não ser que tu seja o criador das próprias máquinas que tu tem, tu tá uma possibilidade de alguém com um bolso muito grande olhar e dizer assim, eu vou montar uma estrutura igual e vou começar a ganhar um pedaço do teu mercado também. Não é tão fácil assim, porque muitas vezes tem marca, mas é possível. Numa estrutura, quando a gente fala assim, tipo, totalmente voltada para produto, tipo o caso da BID pode ser, o caso que a gente estava usando de descartáveis pode ser assim. É comum, às vezes, o gestor olhar para isso e entender, o meu produto está totalmente voltado para diferenciação, está totalmente voltado para um mercado competitivo e branding não consegue me tornar relevante. Até porque talvez muita gente associa branding com questão de experiência ou tem que ser para um produto onde eu quero cobrar mais, né? Tipo, como a gente comentou. Só que o que tu vê isso dentro dos produtos quando a gente fala, além dessa parte de conhecimento, o que a gente pode trabalhar e entender isso dentro de mercados onde sim a competitividade é muito maior? Competitividade, tu diz por
Por ser mais indústria. Por indústria, por guerra de preço mesmo, o mercado nisso assim. Assim, ó, tudo depende muito do quão distante ou de quão diferente tu quer ser do que já está estabelecido. Se tu tem literalmente, se tu não quer fazer nenhum esforço adicional do que qualquer concorrente teu para construir marca, provavelmente a tua marca vai ser tão igual a todas. Isso é fato. Tá? Por isso que eu digo, a primeira... Funciona também, né? No final... assim... pode funcionar, mas tu vai estar brigando por um tipo de coisa. Tu não vai ter, de novo, o que Porter chama de então, vantagem distribuidor, competitiva. né? Então, um distribuidor de produto. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria, talvez, deixar claro nesse aspecto é, de novo, dentro dessa trilha, tu pode trabalhar experiências que estão mais para o final da linha, na estágio 4, na estágio 5, mas tu pode não querer trabalhar no mais estágio... voltado para... Para desejo, para emoção, mas tu pode não querer trabalhar e ainda assim tu ter um bom resultado como marca. Só que, quanto menos tu desenvolve essas coisas, maior a probabilidade de ter um concorrente também fazendo algo muito semelhante a ti, porque parou no meio da trilha, parou na fase de respeito. E aí chega num ponto que o cliente que está comprando olha e diz assim, eu respeito essa, eu respeito essa. Por que eu levo uma das duas? É uma pergunta que se tu como gestor não sabe responder, por que tu delega ela para o teu cliente responder? Tu joga para eles assim, ó, chega a uma conclusão. E como tu também não desenvolve outros elementos mais emocionais, a conclusão que ele vai chegar é que eu vou comprar mais barato. E é essa a conclusão que muitas vezes acaba acontecendo. Então o processo de construir marca é construir elementos que aumentem o potencial teu de cobrar, no caso de diferenciação, para poder cobrar mais e aí sim sair um pouco mais dessa questão da guerra de preço. Não é fácil, tem mercados tradicionais, como nós estávamos falando antes, existem mercados onde isso acaba se tornando muito difícil, mas ainda assim é possível desde que tu esteja disposto a fazer isso. Mas é muito também eu ia até te perguntar assim, sobre trazendo isso para a realidade, trazendo isso aqui para as nossas indústrias de uma maneira geral, qual que é a tua opinião ou percepção? Tipo, eu lembro assim de alguns projetos que até a gente colaborou assim de certa forma, mas desses 200, 300 projetos que tu participou assim de uma maneira geral assim, qual que é a tua visão que o gestor tem hoje sobre marca aqui na nossa realidade? Na nossa realidade, eu acho que boa parte dos gestores hoje vem marca, como eu falei, muito baseada em comunicação. Essa mudança de paradigma, de olhar e tirar ela da mão do marketing totalmente e botar na responsabilidade do CEO, para mim já deveria ser regra. Hoje eu tenho uma visão que marca é responsabilidade do CEO. Se tu tem um ativo com potencial de ser 30%, 40%... Parte do teu patrimônio, né? É totalmente parte do teu patrimônio, por que tu delega? Esse é o ponto. De novo, se gasta muito tempo. Dentro do tempo do CEO, quanto tempo é, tipo assim, geralmente é vendas, metade, numa indústria, né? Metade do tempo é vendas, metade do tempo é produção. E aí se torce para que no final se construa uma marca valiosa. Eu sempre uso um exemplo de tipo, quando a gente entra em indústrias, né? A gente fala tem sempre um diretor na cadeira de vendas, tem sempre um diretor na cadeira financeira, um diretor na cadeira de operação, um CEO. Só que se o grande ativo é a marca, por que não tem ninguém como um olhar de marca? Claro, e assim, eu entendo totalmente. Comercial, ele guia muito do processo, é natural. Se tu não tiver venda, tu não tem nem como ter marca porque tu quebra antes. Só que a gente, de novo, tem que lembrar. Se eu tenho um elemento capaz de me fazer, talvez gerar valor adicional, por que eu gasto pouco tempo nele? E por que eu espero que o meu cliente gaste muito dinheiro ou tempo comigo? Se o próprio CEO não é capaz de gastar tanto tempo, por que o cliente dele deveria gastar? Sim, é um olhar que, como ela é um ativo estratégico, ela parte da cadeia estratégica, né? Taticamente, eu acho que a gente tem esse objetivo de conseguir, nas ações, nas atitudes, nos produtos, fazer com que o papel da marca ele consiga se cumprir, né? A promessa dela consiga ser entregue. Mas eu acho que ela parte desse nível estratégico. E assim, ó, volto a dizer, até pra gente botar todo mundo na mesma página. Quando eu falo de marca aqui, gente, eu estou falando de proposta de valor, posicionamento, reforço de identidade verbal. São esses pontos que eu estou trazendo. Então, assim, quando eu digo pegar a estratégia do negócio e abraçar a estratégia de marca dentro, não é no sentido, tudo tem que sair bonitinho. Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Eu estou dizendo legal, nós precisamos crescer. Nós vamos crescer isso usando o que para crescer? Existe uma conexão muito grande da estratégia de negócio com a estratégia de marca. E aí, assim, a maior parte dos projetos que eu trabalhei, a maior parte das empresas nem tinha estratégia de negócio. Não tinha bem definido isso. Então, meio que o trabalho de branding vira quase um trabalho de estratégia de negócio. E aí, tu meio que tem que fazer as duas coisas acontecer. É bem natural que esse tipo de coisa aconteça. De novo, num cenário ideal, essas duas coisas estariam separadas e cada um saberia exatamente o papel de cada um deles nesse caso. O papel da estratégia de marca é conseguir potencializar a estratégia de negócio, ou caminhar em conjunto dentro disso. É conseguir gerar esse efeito de diferenciação. Se tu não conseguir utilizar um dos principais ativos, se não o principal ativo, de gerar crescimento em termos de preço de venda para isso, dificilmente a tua produção vai ser esse elemento. Por isso que eu estou dizendo, como que eu cobro mais?
eu vou fazer um produto melhor. Isso é o que todo mundo pensa. Mas não é geralmente isso que faz o preço ser mais alto. Qualidade percebida e versus qualidade percebida, por exemplo, funciona muito mais, ajusta muito mais em termos disso. E geralmente quem é que trabalha com qualidade percebida? Está muito mais a ver com a proposta de valor do que com a operação. Perfeito, exatamente. Então assim, o ponto de achar que o que faz a Apple ser a Apple é o produto, gente, não é verdade. Se a gente for comparar produtos ali, tu vai ter uma série de elementos que os outros são superiores a ele. O que faz a Apple ser a Apple é que ele constrói o sistema que a gente chama de lock-in, que é todas as coisas criam esse ecossistema que tu não consegue sair. Depois que tu entra, tu não sai. Tu compra o MacBook, tu compra o iPhone, chega num ponto, cara, não vou mais ter um outro produto de outra coisa. E isso é uma criação de valor que está além única e exclusivamente do produto que está sendo entregue, da fábrica que está sendo entregue. E isso é bacana, assim, porque pensar na marca como estratégia de negócio, eu acho que o exemplo da Apple é bacana, é interessante, porque é um propósito de produto que tu tem ali conectado com um ecossistema, com um público, que tu começa a criar outros produtos, ou tu pensa no P&D, ou os outros setores da empresa pensam naquilo que a marca tem como objetivo e propósito. Assim. Vamos falar então de algumas marcas que são um pouco mais disruptivas, para não tirar muita graça de poder falar de algumas que fazem um pouco mais nesse aspecto. Né? A gente está trazendo muito casos onde tu tem pouca margem para ajustar, tu tem um transatlântico na mão, tu tem que fazer pequenos ajustes. Mas quando tu está falando de marcas que estão entrando no mercado, não sei se quem já ouviu falar da Liquidat, uma marca americana de água. Pouca gente ainda. O que a Liquidat fez? Eles entraram no mercado de água. Pô, o cara que me disser que não dá para criar marca no mercado comoditizado, os caras criaram uma marca de água e saíram de 3 milhões de faturamento para 300 milhões de faturamento em 2 anos. Tá? Bateram de frente com a maior parte das vagas. O que eles entenderam? Tá? Eles entenderam que o mercado vendia produto... Geralmente quem vende água vende o quê? Normalmente, a é mais pura. A minha é da montanha lá, que tem do Himalaia, que tem elefante jogando água. Eles tentam... O discurso da voz clássico para todos. É o discurso mais clichê que tem nesse sentido. Eu tenho acesso, o status quo do mercado eu tenho acesso a fontes mais naturais de todas. E aí cada marca que entrava tinha uma nova fonte que ninguém tinha descoberto ainda na Noruega, que é mais ainda original. Mas sempre o benefício meio que funcional, igual. Assim, né? Todo o benefício era igual. O que eles fizeram? Primeiro eles mudaram, eles tiraram do plástico, do vidro e botaram na lata e fizeram uma... Cara, é morte líquida o nome da marca, tá? Só para não... Né, se o meu inglês não ficou claro. É morte líquida. Tem uma caveira derretendo na frente, tá, da lata e tudo que eles fazem está relacionado a essa coisa mais disruptiva. De novo, claro, eu estou pegando um exemplo extremo porque eu estou falando bastante de B2B e alguns ajustes menores, né? E eles entraram no mercado fazendo uma outra proposta, que era pegar às vezes um público que estava... jovem, que não queria consumir bebida alcoólica, que queria consumir água, mas se achava nada a ver o cara levar uma garrafinha da Voz, por exemplo, para um rolê, entendeu? Não fazia sentido. E eles vão lá e entram nesse mercado fazendo uma proposta diferente. E o que é mais interessante? Como o principal ativo da empresa é a água, porque, vamos e convenhamos, se eles mudar a fonte deles da Noruega para outra, não vai fazer diferença nenhuma, porque não é essa a proposta deles. Ou seja, eles tiram, inclusive, um peso de ter que vender de um fornecedor, de ter que ter uma produção vinculada a um fornecedor específico. Eles têm possibilidade agora de trazer água de qualquer lugar do mundo e tirar uma restrição que muitas outras não têm. Né? De repente uma da Voz lá, sei lá, uma fonte específica lá dá problema e o que faz? Né? Tem que mudar a proposta da empresa? No caso deles, não. E eles entram e toda marca ela comunica da mesma forma. Então, assim, como eles não estão muito preocupados em ser disruptivo, eu acho que a primeira campanha que eles entraram era a mulher, tipo, afogando os ex, assim, no negócio. Tipo assim, é totalmente disruptivo. A mensagem deles do e-commerce, quando tu fecha o carrinho às vezes e não compra, é tipo assim, será que você foi sequestrado? Se você não foi, pelo menos manda uma mensagem pra gente. O que eu quero dizer com isso? Olha como eles botam a marca como essência de tudo que conecta os pontos de contato nesse caso. Eles não deixam para o produto comunicar, eles não deixam para o benefício do produto, porque afinal de contas é água, vender aquilo que funciona. E essas são algumas das marcas que funcionam e que vieram quebrando um pouco dessas regras nesse caso. Nesse caso, tipo, até o ponto de ir para uma linha totalmente diferente é o que que poderia ser um risco, né? Mas foi um ponto totalmente onde chama a atenção da marca e vincula, né? Então, é isso que eu falei. O mercado tava sentindo falta de dizer, precisamos de uma marca de água, sabe? Tu encontra alguém e diz assim, cara, podiam fazer uma marca de água nova. Tem um livro do Martin Neumeyer que ele fala, que é o Zag. Enquanto todo mundo faz Zig, faz Zag. Então, eu acho que esse é um ponto também, assim, eu vi às vezes a gente até entende, assim, na proposta de valor do produto, a gente olha, faz toda uma análise dentro dos nossos negócios sobre marca, e aí a gente vai para dentro e consegue entender um discurso que é lindo.
E aí a gente que gera valor, que conecta. E aí a gente se encanta com aquilo, ou com estrategista ou como gestor, assim, de uma maneira geral. Só que quando a gente olha para o mercado, tem um monte de pessoas com aquele mesmo discurso. E aí se tu jogar no mercado, ele é só mais um. Então muitas vezes também eu acho que um papel de quando a gente olha para a marca como modelo de negócio, até dando um exemplo da Liquidez, olhar para o mercado e olhar onde tem pontos de oportunidade também, né? Tem um princípio que é um dos mais importantes que eu aprendi como estrategista. Montar uma estratégia de marca não é sobre ser o melhor, é sobre ser o único, tá? Esse é um princípio fundamental sobre o que é estratégia de marca. É sobre ser único e não melhor. Por que não é sobre ser melhor? Porque vocês concordam comigo que se eles entrassem dizendo que eles agora sim, essa é a água mais pura que existe, ninguém se importa, entendeu? Na real é que ninguém se importa. Ah, mas a minha geladeira é que mais gela. Ninguém se importa. Chega num ponto que... Primeira coisa, tá? Ninguém é especialista no teu produto. Ninguém é especialista no teu produto. Muitas vezes no B2B a gente tem alguns processos de validação que tu é obrigado a passar, tá? Mas tu não é obrigado a passar muito acima do que é exigido naquilo ali. Tu não precisa ter um produto que é 2 vezes melhor a requisição, porque senão tu torna o produto inviável. Então, não é ali que tu vai gerar valor muitas vezes nesse sentido. Então, o ponto fundamental é se tu tentar entrar no nível de subjetividade, de tentar dizer, nossa, mas o meu é o melhor que tem. Ah, mas tem o do outro, mas o meu é melhor do que o do outro. Tu entra numa disputa que tu está tentando ocupar a mesma gaveta que o outro está tentando ocupar. Como a gente viu o exemplo, acaba não funcionando. E tem vários exemplos de empresas que estão um pouco mais dispostas a fazer isso, principalmente porque estão entrando no mercado agora e porque tem menos a perder, né? Tu comentou, mas e se desse errado? Claro, eles têm menos a perder, eu concordo que eles devem Pode ser mais audaciosos, né? Pode ser mais audacioso. Eu entendo que numa empresa, e eu já atuei até com empresa de 100 anos, né? Mais até, é mais difícil de fazer isso. Tu tem uma história a seguir, mas aí de fato a tua marca foi construída sobre isso. Não faz nenhum sentido tu mudar e dizer agora que o senhor de 100 anos virou um jovem de 20. Seria um erro estratégico gigantesco. Então tu tem que entender a que ponto vale atualizar e a que ponto vale manter. Mas tu sempre tem que entender o que te fez ser líder, ou o que te fez ser bom, o que te fez ser grande naquele mercado e valorizar a competência e apresentar ela de uma forma mais diferente e única. Até porque muitas vezes, principalmente quando eu vejo que as empresas entram num ponto de liderança, assim, ou num ponto grande, enfim, elas se estabelecem dentro do mercado onde elas conseguem ser sustentáveis, elas acabam perdendo o discurso do início com o tempo. E aí muitas vezes o trabalho de reposicionar, ou de rebranding, ou de olhar a marca, é muitas vezes trazer um pouco dessa essência de novo para alinhar um pouco do caminho, assim, ou reatualizar, ou redesenhar uma rota, mas que tenha clareza dentro disso. Porque tipo, aquilo já fez com que ela conseguisse ganhar um pouco de mercado. Então, dificilmente alguém vai sair... E até acho que o mercado não aceita tipo, alguém que sempre teve uma promessa e começa a tentar criar uma outra expectativa. A gente só tem que ter cuidado com o fato de que às vezes o que funcionou atrás de fato não vai funcionar de novo. O princípio que guiou às vezes o nascimento de uma empresa foi uma situação específica cultural ou de mercado que às vezes não existe de novo 20 anos depois. E isso muda. Vou dar um exemplo clássico. Nokia. Nokia já foi a empresa mais valiosa do planeta, já foi a marca mais valiosa do planeta. Quem é que usa Nokia hoje em dia? Mas aí tu acha muito que, tipo, no exemplo da Nokia, acho que tem Nokia, Xerox, um monte de exemplo assim, olhando para a essência do negócio não como produto, não acha que, tipo, eles ficaram presos no modelo de negócio de produto e não de marca? Pode ser. Pode ser que tenha sido o erro deles nesse caso. Sim. Porque a marca, ela sempre teve no momento que ela chegou onde ela chegou, ela teve essa disrupção de criar produtos. Mas chegou num ponto onde ela talvez ficou presa no produto e não conseguiu mais olhar para a marca. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a Nokia era a marca mais valiosa, ela era reconhecida por um atributo que era muito interessante. Alguém sabe qual é? Durabilidade. Até hoje os caras fazem meme do Thor com o celular na ponta, né? Então eles já tinham um atributo muito forte, ganho na mente de quase todo o planeta, cara. É difícil uma marca conseguir isso. Então eles já tinham esse atributo. Quando começaram a lançar os iPhones, não sei se vocês lembram, mas os primeiros iPhones, quebravam. Se tu pegasse de qualquer jeito aqui no bolso, ele quebrava. E aí tu tem uma marca líder que faz exatamente o oposto disso e ela faz o quê? Nada. Ela resolve começar a investir em câmera. E assim ela perde a hegemonia dela. E hoje ninguém sabe por que é a Nokia. Tanto que agora eles quiseram fazer o celular daqueles antigões de novo para tentar ver se salva alguma coisa. Estão apelando para nostalgia no mercado de tecnologia, o que é um processo muito mais lento. Então, para mim, o erro deles foi que eles deram muita atenção para o produto e jogaram fora um atributo que eles já tinham construído, que é dificílimo de construir. Quem entrou nesse vácuo? Caterpillar, por exemplo.
Caterpillar entendeu que o princípio da marca, né, aquela que faz patrola e tal, que é um negócio de robustez. E aí eles imprimem isso no produto e celular eles fazem também. Né? O crescimento da Caterpillar é imenso nos últimos anos. O celular talvez não seja tão representativo, mas assim, quando tu vê um celular da Caterpillar, cara, é um bloco de concreto assim, feito para tomar uma porrada. Mas aí que tá, tipo assim, é aquilo que a gente estava comentando de a cola que une tudo isso e a criar a expectativa alinhada, assim. Se tu for lançar se for nascer um prédio da Caterpillar amanhã, tu espera no mínimo que seja um prédio resistente. Diferente se for lançar um prédio da Apple amanhã. Por isso que olha a diferença, quando tu deixa branding junto com comunicação, quem estaria cuidando do branding teria que olhar para o que, sei lá, que foi lançado da Caterpillar e tentar vender de uma forma interessante ou tentar trazer para esse conceito da marca. Quando a marca está antes do processo, ela está antes do desenvolvimento do produto, ela está antes da concepção, ela tu já tudo, né? cria tudo isso alinhado com a proposta de valor. Então aí é que muda bastante em termos de expectativa. E de novo, gente, até falamos bastante também antes, branding é muito mais sobre repetição do que sobre inovação. Marcas fortes são muito mais sobre repetição do que inovação. O teu cliente ele espera que tu faça algo relacionado àquilo que tu já fez. Então, usei o exemplo do McDonald's. Tu tá viajando para outro país, tu entra no McDonald's, o que tu espera? Novidades? Não. Ao contrário, né? Ao contrário. Se tu tá em outro país buscando o McDonald's lá, tudo o que tu quer é nada de surpresa. Tu quer exatamente aquilo que tu espera que vai ter. Tu não quer inovação nisso. E aí vai dizer, pô, mas não era o caso de inovar? Não estou dizendo que não pode fazer, mas o princípio que rege a marca tem que ser mantido. Porque se toda hora tu está mudando promessa, mudando expectativa, mudando o atributo que tu quer vender, que marca é forte que tu tem, entendeu? E aí tu vira uma empresa marca bipolar, esquizofrênica, né? Exatamente. E aí, tipo, pessoas não confiam em pessoas assim. Quem dera marcas. E tu não tem porque geralmente o que atrai às vezes um público, vou dar outro exemplo, tá? Volvo fala muito de segurança, airbag pra caramba e tal. Quem é o perfil de cliente que vai olhar para aquilo e dizer, pô, isso é bom? Geralmente o cara que valoriza a família, que é mais cuidadoso e tudo mais, não é o jovem de 20 anos. Se a Volvo daqui a pouco começa a meter o louco nesse caso e sabe, ir para outro caminho, perder esse atributo, que é um atributo que já está conquistado, quem é o público dela? Bacana é um exemplo. Se a gente trouxesse para um exemplo geral, imagina que a Volvo é uma empresa da nossa região e aí um diretor comercial olha e vê a oportunidade de mercado na linha esportiva. Aí vai começar a dizer para a empresa que a gente tem que criar produtos na linha esportiva. Perfeito. Só que não é a essência da marca, né? Tipo, ela construiu todo um legado em cima de um atributo que ela está querendo ir para um outro caminho. E olha como isso influencia. A Volvo, para quem não sabe, ela criou o cinto de 3 pontos. E eles liberaram a patente para o mundo, para outras empresas de carro poder utilizar. E o que é legal? Que quando eles liberaram isso aí, eles disseram assim, ó, cara, essa criação é importante demais para ela ser usada só por nós. E eles liberaram para qualquer montador, eles poderiam ter patenteado, quer dizer, patentearam, mas não usaram mas liberaram a patente. Liberaram a patente. E por que isso é importante? Porque se tu fosse apostar lá atrás, sei lá, R$1 milhão, quem é a empresa que desenvolveria próximo o melhor sistema de segurança que tem? Quem tu iria apostar? Olha como quem está olhando de fora cria expectativas que tu, de novo, espera que sejam entregues. Tu espera que a marca entregue. Não, e não que, tipo, eu uso até isso como exemplo em alguns casos, assim, não que a Volvo não tenha design, não que não tenha esportividade, não que não tenha todas as outras coisas, assim. Mas o principal atributo que eles não podem deixar de evidenciar como o mais forte, né, tipo, ser lembrado, é esse. Então, aí eu que volto à questão do melhor e do único. A única marca que se posicionou no mercado automotivo há 80 anos falando disso foi a Volvo. As outras elas vão falar em alguns momentos, porque é óbvio que tem que vender segurança também, mas não é o caminho e a gaveta que os outros estão conquistando. Eles conquistaram essa gaveta. Logo, tu não quer que eles saiam dessa gaveta, senão seria um erro estratégico nesse caso. Isso. Eles podem até adaptar, por exemplo, legal, estão entrando em carro elétrico e tal, só que o que eles não podem perder? Eles não podem perder esse elemento central que guia aquilo que se espera da marca como um todo. E esse seria, de novo, o maior erro que a marca cometeria. O ponto de ser único, eu acho que é um ponto importante nesses pontos, assim, porque assim, dificilmente, cara, eu posso ter o melhor produto do mundo, dificilmente eu vou conseguir lançar uma marca de carro que eu vou ser reconhecido por ser mais seguro que a Volvo. Seria outro erro. Alguém que tentar fazer isso estaria jogando dinheiro no lixo. Tipo, ou a confiabilidade da Toyota, um trabalho duro, ou a performance de uma BMW. Então é mais fácil, quando eu olho isso, eu tentar entender de fato num mercado onde tem oportunidades e construir uma proposta de valor que aí sim alinhe produto, comunicação, tudo isso
para essas oportunidades. Tanto que se a gente for olhar a marca de carro que veio e ganhou mais território nos últimos anos foi a Tesla. A Tesla ela não veio pegar a gaveta de ninguém. Qual era a marca que era referência em elétrico antes da Tesla? Nubank, banco? Tipo, Nubank era uma... tinha outros bancos digitais já, mas ainda não estavam conseguindo ter um... Exato. Então, assim, de novo, a probabilidade de tu conseguir... Por isso que eu digo assim, ó, quando a BID entrar, ela vai ter que bater por muita gente. E para muita gente, se fosse o mesmo preço, talvez, de outras, não sei se talvez comprariam. Né? O que vai fazer é, de novo, a força produtiva usando isso como elemento. Quando é o mais barato... Quando é o mais barato. Mas, de novo, mais barato é uma vantagem competitiva. É uma vantagem que te dá diferenciação, entendeu? Porque, de novo, mais barato significa que, teoricamente, se tu não está queimando dinheiro, tu está cobrando menos. Se tu está cobrando menos, por definição, seguindo Porter, tu está conseguindo geração de vantagem competitiva, entendeu? Só que, em geral, por que eu não uso tanto esse elemento? Porque é o tipo de disputa que tu não quer entrar. Porque se alguém baixar, tu perde esse teu diferencial. Exatamente. Se alguém estiver disposto a queimar dinheiro e tu não tiver, tu vai fazer o quê? E tá Quanto tempo tu vai segurar? E está muito relacionado a um poder de barganha, ou compra, ou eficiência produtiva, de certa Por isso que eu falo, quando tu delega o processo, ou quando tu gasta todo o teu tempo tentando baixar 1%, que muitas vezes acaba sendo numa indústria, se tudo der certo, a tua economia for muito pequena. Só que se tudo der certo, quando tu gasta ou investe para construir marca, o teu potencial ele é, não vou dizer infinito porque não é infinito, mas é às vezes muito mais do que 1%, 2% nesse caso. Claro, o custo tu tira, ele entra direto como lucro nesse caso, né? Cobrar mais não necessariamente. Porém, existe essa questão de ganho de performance no longo prazo que vai te permitir criar outros produtos e tudo mais. Então esse seria o ganho de longo prazo. E uma coisa que a gente não falou, assim, mas a criação de sim, uma vantagem competitiva intangível também. Isso é uma outra questão que também tem dados sobre isso. A mesma pesquisa que mostrou essa questão de 8% para 33%, eles olharam a questão dos ativos intangíveis. Em 1970, era 87% que eram ativos intangíveis. Hoje é 35%, que são 87% eram ativos tangíveis, fábrica, indústria, processo, né, coisas táteis. Hoje em dia, esse número é próximo de 35%. O resto, na média das maiores empresas americanas, do S&P 500, de novo, 60%, 70% são de ativos intangíveis, que entra marca, patente, construção de públicos e canais específicos, que não são ativos tangíveis. Inovação, né? Inovação, enfim. Então, já sinaliza para o quê? Que no final do dia, de novo, quanto mais tu ficar focado naquilo ali, menor vai ser a tua chance de competir. Porque quem tem um nível de desenvolvimento intelectual maior, em termos de criação como empresa, tem maior potencial de cobrar mais. E aí, de novo, tu vai para uma outra linha que é contrária a esse movimento. E aí é bem mais difícil. E qual que tu vê a dificuldade, assim, de tipo, falando que é uma responsabilidade, acho que todo mundo conseguiu entender que é uma responsabilidade de uma alta gestão, de quem está na frente do negócio, tomando a decisão do negócio, tem que olhar para a marca e conseguir entender isso, assim. O que tu vê que é o principal desafio, ou que seria até um insight para gerar de... Eu vejo que muitas das coisas até se perdem desse nível quando vai do tático do estratégico para o tático dentro disso. E qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, na verdade se perde em todos os níveis. Na real é porque a maioria não vai ter uma linha de estratégia bem definida, tá? De novo, são poucas empresas que têm uma estratégia que se renova todo ano, né? Uma estratégia de negócio que se renova todo ano. Poucas ainda têm estratégia de marca, e aí nem vou falar dos próximos estágios de estratégica, de tática, de operação. Então, em geral, o que acaba se perdendo é porque, primeiro, não sabe construir uma boa estratégia de negócio. Segundo, não sabe construir uma boa estratégia de marca e muito menos levar isso para o tático. Então, é uma perda natural que quando chega no tático já não tem mais elementos nesse caso. Então, assim, não tem muito o que salvar. Tu não tem um objetivo claro, tu não tem meta definida, tu não tem um posicionamento claro, nenhuma proposta de valor. O que tu tem para fazer? Quais são as ações que tu vai tomar? É muito difícil tu fazer isso. Por isso que é muito difícil tu ter alguém que manje muito de parte de gestão de marca. Porque às vezes o background ele não tem material para fazer alguma coisa. Sim. Ele não tem essas definições claras. Essa visão de negócio, assim, da cadeira da administração, assim, tu acha que é um ponto crucial, assim, até como um conselho para quem quer entender mais, para quem quer ir para essa área do branding? Cara, como nós estávamos falando, eu tinha uma visão muito técnica, talvez muito racional, talvez, do processo de branding durante um bom tempo. Hoje eu tenho uma visão complementar. Eu acho que assim, um bom estrategista, ele tem que entender de negócio,
não tem como não entender, tá? Tu pode até ser um bom criativo, pode ser um bom redator, mas se tu quiser ser um estrategista nessa área, tu tem que entender de negócio. Por quê? Como eu falei, se a maior parte das empresas não tem estratégia de negócio, tu vira o responsável não por criar a estratégia de negócio, mas por saber endereçar aqueles desejos, né? E traduzir isso em valor de marca. A outra coisa, eu acho que é uma visão de design, que é importante ter, para te conseguir materializar na tua cabeça isso. E a terceiro ponto, eu diria que é uma visão mais de comunicar. Se tu não entender isso, tu tem muita dificuldade de fazer aquilo tomar forma no final do dia. Tu acaba ficando com um monte de informação e não consegue trazer aquilo e dizer assim, ó, isso aqui é interessante, isso aqui tem valor. Tu acha que todo esse caminho assim também, tipo, para conseguir direcionar, entender, vem muito dessas escolas, eu acho, dentro disso, mas é muito mais sobre também conseguir ter feeling ou muito mais sobre conseguir analisar e ler os dados? Então, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Hoje eu tenho uma visão de que quanto mais experiência tu tem, maior a tua capacidade de ler um cenário com mais facilidade e tomar uma decisão. Tem até, eu ia começar a falar ali, mas tem um livro chamado Blink, do Michael Gladwell, que ele fala sobre isso. Eles fizeram alguns testes com algumas pessoas que são extremamente habilidosas dentro de alguns mercados, de algumas áreas diferentes. Então, por exemplo, uma vez, acho que no começo do livro ele fala sobre um bombeiro que chegou no incêndio, ele olhou que uma determinada área ia desabar e disse para todo mundo sair, a área desabou. Foi um pouco de feeling, foi um pouco de um monte de coisa, mas é o instinto direcionado. Quando tu faz, tipo, né, aquela maestria, 10 mil horas da mesma coisa, fica muito mais fácil. Fizeram a mesma coisa com um especialista em quadros, que ele olhou, bateu o olho e disse assim, esse quadro é falso. Só que eles ficaram tentando encontrar como que tu sabe que esse quadro é falso. E aí ele não sabia dizer, ele só sabia que era. E aí tu vai dizer, pô, mas a intuição e tal, tudo bem. No final do dia pode ser um pouco disso. Então hoje, respondendo a pergunta, eu acho que o estrategista e alguém que está conduzindo esse processo, ele tem que ter uma visão pessoal que une todo esse conhecimento ao longo desse tempo, que levanta hipóteses para ele. Diz, cara, pela minha experiência, é por aqui. E aí ao longo do tempo tu encontra dados que podem favorecer ou não a hipótese que tu tem. Mas aí tu vira um escavador, né, dentro dessa linha para validar ela até, porque né? se tu não tem essa linha, como é que tu sabe onde escavar? Entendeu? Esse é o princípio. Tu vai ficar escavando para tudo que é lado. Cara, tomara que alguma coisa aqui apareça que me dê um insight, entendeu? Isso é tipo, tu entra, a gente estava discutindo em outros momentos assim, sobre isso até, e tu entra dentro de um projeto, de uma marca, assim, ou dentro do negócio aqui no dia a dia, tu consegue entender o desafio e tu consegue mais ou menos traçar uma rota que a marca precisa. Exato. Porque, e é muito rápido isso, assim, porque tu olha para tudo ao mesmo tempo. Então tu já olha para concorrentes, tu já consegue identificar rapidamente um pouco do posicionamento de cada um, tu olha a percepção do público, consegue identificar e tipo, não num mapa, claro. Depois sim, tu valida isso e aí tu começa a maturar um pouco mais essa informação. E assim, é importante dizer, quando eu falo sobre essa questão de construção, às vezes é muito mais uma questão de presença, tá? De ser relevante no teu mercado do que ser diferentão. Tem uma outra pesquisa de Harvard que os caras concluíram que no mercado B2B, 82% da tomada de decisão do comprador, ela acontece com marcas que já estão na mente dele. Não é melhor, não é pior, é já estar na mente. Então chegar mais cedo é melhor do que tentar ser melhor. Vamos usar um exemplo bem básico aqui, né? Vamos dizer que a gente fosse abrir uma empresa ou que a gente está vendo um sistema de CRM novo para o setor comercial. Qual é a marca que de repente vem? Alguém lembra de alguma marca? HubSpot, CRM? sim. HubSpot. Qual é provavelmente a pesquisa que tu vai fazer? HubSpot, pelo menos tu vai olhar. Se tu não tem nenhum parâmetro, talvez tu vá pesquisar. E aí vamos ao segundo erro. Também não trabalho digital. Então assim, tu te esconde e gasta, tu tá dentro de uma caverna preocupadíssimo com o teu produto. Lembrando, o teu cliente não é especialista nele. Falei antes, mas por exemplo, cara, você vai comprar uma camiseta, tu não é especialista em tecido? Ninguém é, a não ser quem seja, né? Mas em geral a gente não é como consumidor. A gente não é especialista quando vai comprar um tênis na borracha que está no solo. A percepção é caber bem, vestir bem. É isso, tem outros elementos. A percepção é como é que as pessoas vão me olhar quando eu chegar com um tênis daquele. Existem elementos que estão acima daquilo que tu acaba entregando. E na maior parte das vezes, de novo, a empresa está dentro daquela bolha, olhando para o produto com obsessão que só ela dá, tanto, senão ele não teria aberto uma empresa nesse mercado, né? Só tu ama a tua área, senão, de novo, teria escolhido outra coisa. E aí acaba não olhando para esses outros elementos e não trabalha esses outros pontos. Então, em alguns casos, como é o caso do B2B, estar presente é mais relevante do que ser disruptivo. E a maioria acaba não estando. Então, quando ele começa o processo de pesquisa, ele não tem preferência por nenhuma.
E consideração de compra é um dos principais elementos que uma marca pode trabalhar. É um mercado novo ainda na mente do consumidor. Mercado novo não, espaço Tá todo sem mundo ocupar, zerado, né? tá todo mundo zerado. Aí vamos lá, como qualquer um de nós aqui, tu pesquisa no Google, quais são as melhores empresas? As primeiras, certo? Tu não vai achar que da terceira página tá lá a melhor empresa. É muito improvável. Ninguém tem tempo para isso. O comprador faz o quê? Olha as primeiras. Tu também não trabalha SEO, que seria otimização para Google. Logo, qual é o potencial e qual é a chance de tu conseguir vender? Então, nesses casos, de novo, investir nesse processo de aparecer, às vezes é feira, às vezes é revista, às vezes é uma série de coisas que tu pode fazer dentro do teu mercado, é muito mais relevante do que querer ficar fazendo um negócio onde as pessoas vão se abraçar de experiência. Não é isso, não é sobre esse tipo de coisa, entendeu? E isso é um ponto que a maioria acaba deixando de lado quando a gente fala do mercado B2B, por exemplo. O básico bem feito às vezes funciona muito bem, né? Em geral funciona muito bem. Precisa fazer feijão com arroz Em antes geral de... funciona muito bem, porque em geral a maior parte não faz básico bem feito, entendeu? Não é como se fosse tipo assim, todo mundo está fazendo. Não, cara, 10 anos trabalhando com isso, a minoria está fazendo, entendeu? Não são tantos pontos, às vezes, para te acertar o negócio e ficar com ele redondo, assim, tipo, pô, a minha marca tá boa, tá bem apresentada, tá bem trabalhada. Às vezes é muito sutil. Eu por trabalhar com os clientes, eu tenho que pesquisar os concorrentes deles. Então, bota aí 200 e poucas empresas versus o número de concorrentes, é muita empresa, fora o que tu vê no dia a dia. A maioria não trabalha bem em termos de promessa. A maioria está falando de si mesmo, do produto, como se quem estiver comprando deva amar aquilo ali. Ele está quase querendo convencer que olha como é incrível esse produto. E na verdade não é sobre isso, entendeu? Deixa eu vender meu filho na escola. Tu vai ficar falando que teu filho é uma bonita, o outro é uma bonita, o outro é uma bonita. E é exatamente assim, por isso que eu digo assim, ó. Quer a resposta mais clichê e padrão que eu tenho quando eu pergunto o que te torna diferente? Qualidade e atendimento. De novo, é R$1 para cada uma, qualidade e atendimento. As pessoas vão na mesma coisa, cara. É impressionante. Muda o nicho, eles, não, mas o meu mercado é diferente. Beleza. Mesma coisa, cai na qualidade e no atendimento. E, de novo, os 2 pontos que são extremamente subjetivos. São poucos mercados que tu pode, de fato, validar algum desses pontos. Atendimento é bem mais difícil. Qualidade dá em alguns mercados. Por exemplo, no mercado de suplemento alimentar, existem alguns testes que tu pode fazer para comprovar se o teu suplemento alimentar tem um nível de pureza que ele diz que tem. Alguém aqui escolhe o suplemento alimentar pelo nível de pureza que diz no laudo que foi feito por algumas empresas? Então, por quê? Olha a incoerência, tá? Se a gente está partindo do pressuposto que qualidade seria o definidor de tomada de decisão, por que nós não olhamos nenhum desses dados quando a gente mesmo vai comprar? Porque não nos importamos tanto com isso. Tem outras coisas mais importantes. Mas aí não tem alguns mercados que aí sim pode funcionar esses benefícios Perfeito. mais funcionais? Talvez não tecnicamente, mas o fato de ser mais funcional. Eu tenho uma necessidade mais funcional e eu acabo buscando alguma coisa mais por isso. Pode ser. Só que, de novo, a funcionalidade, o grande problema da funcionalidade é que tu depende muito de um P&D muito forte. Entendeu? Caso contrário, 2 pessoas vão resolver da mesma forma a mesma coisa. A marca exige um movimento de inovação maior. Né? Exatamente. Então, por exemplo, nós estávamos falando da questão da cadeira. Se eu não tenho um P&D para fazer algo muito disruptivo, eu tenho que brigar a minha cadeira é melhor. E aí é uma guerra, olha só, o nível de qual é a chance de conseguir ganhar esse lugar, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que teria que ser pensado de uma outra maneira. Como que isso aqui resolve de uma outra maneira? Por isso que uma das perguntas que eu mais faço no processo de estratégia é o que mais que o teu cliente está comprando ao invés de comprar de ti dos teus concorrentes para resolver o problema dele. Boa, por que isso é importante? Porque às vezes ele está resolvendo o problema dele de outro jeito. Não é que ele está resolvendo com o concorrente, ele está resolvendo de outro jeito. É tipo se a gente fosse pegar uma moto, uma Harley, o cara não compra para se locomover, né? Perfeito. Tipo, o cara é um hobby que ele está querendo buscar. Então às vezes ele está decidindo se ele vai fazer um hobby no esporte ou sair de moto por aí. Exatamente. Então a concorrência do cara de moto é o cara que vai comprar uma bicicleta que hoje está mais caro que uma moto para poder andar. Eles estão resolvendo o quê? O princípio de que eu quero liberdade, de repente, né? Às vezes vai pegar um cara ali na faixa dos 40 anos, eu quero liberdade, eu quero achar um hobby. Pode comprar uma moto, pode comprar um skate. Pode viajar. Pode viajar. Olha a quantidade de coisa. Então, assim, com quem que a Harley Davidson realmente disputa? Será que ela perde mais venda para a concorrente dela ou para todos os outros esportes somados? Entendeu? Por que a bicicleta, por exemplo, foi uma das coisas que mais cresceu na pandemia? Porque vários outros esportes coletivos tu não poderia utilizar. Entendeu? Esporte em grupo e tal. Quando tu tira eles, o mercado faz assim, ó, entendeu? Todo mundo cresceu, entendeu? Então, assim, essa é a dinâmica que a gente tem que entender. Em que momento, de repente, tu vai se tornar disruptado, digamos, por um outro produto que resolva a mesma coisa que tu. Então, esse olhar é importante, de uma maneira geral, ver o mercado, mas ver onde tu tem potência também para poder caminhar. E, principalmente, o que tu não quer atender. Isso é uma outra coisa também importante.
Tá? Mais importante que querer ser, né? Querer ser. É o que tu está disposto a fazer com que o concorrente teu atenda melhor do que tu. Isso é uma pergunta bem importante que a maioria dos empreendedores não está disposto a responder e nem abrir mão, tá? É tipo assim, o que tu está disposto a deixar um concorrente atender melhor do que tu? Tipo assim, cara, esse produto aqui eu não tenho o mesmo nível de capacidade prática, lógica, criativa, intelectual, produtiva, seja, desculpa o que for. Esse produto aqui, se eu fizer, ou eu jogo contra a minha própria marca, ou eu gasto muito esforço para fazer e não me dar retorno. Logo, esse aqui eu estaria disposto a deixar o teu atender. Às vezes, por exemplo, BMW. Sabe que ela está chateada de não fazer carro popular? Eles optaram por não fazer isso, entendeu? Só que assim, nesses mercados maduros a gente olha com mais clareza. Tipo, é óbvio. Mas tu pega alguns mercados que isso não é tão claro assim, não é óbvio não. Tem vários mercados que isso acontece. Às vezes, principalmente quando existe um mercado de distribuição muito grande ou uma linha que os concorrentes, de uma maneira geral, acabam fazendo aquele produto também, tu acha que é um produto que tu precisa ter para entrar dentro do mercado. Exato. E outra, a sensação que se tem é que quanto mais coisas a gente tiver, mais força a gente tem. E na prática, é quase sempre o contrário. Quanto menos coisas tu faz, tu é lembrado por... mais forte tu é naquelas poucas que tu faz. Tá? São pouquíssimas marcas que têm capacidade de fazer uma extensão de marca tão grande. Pouquíssimas. Talvez uma Apple seja capaz e olhe lá. Mas qualquer outra, muitas vezes, é muito menor o poder que ela tem do que ela acha que ela tem. Entendeu? De novo, a não ser que ela ganhe um atributo, como eu falei, como é o caso da Caterpillar. Um atributo que supere os concorrentes, inclusive, do mercado de outros mercados. Entendeu? Se ela entrasse no mercado de algum de vocês aqui que de repente tem indústria, ela conseguiria vender porque ela entra com um atributo que é muito forte. Entendeu? Esses dias eu estava fazendo um projeto, por exemplo, para a Embraforte, que é de cofre. Se a Caterpillar entrasse no mercado deles, ia ser bucha. Porque eles já têm um atributo que está acima da própria categoria, que já é reconhecida por isso. Entendeu? Então, aí tu vai ter uma dinâmica que é um pouco diferente nesse caso. Bom, a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai entrar agora na parte de perguntas e respostas. Então, a gente falou um bom tempo, acho que deu até de a gente gastar bastante saliva. Mas eu vou deixar aberto, então, para quem quiser fazer as perguntas. O Gabriel ou o André está com o microfone. O André está com o microfone, então quem quiser fazer as perguntas é só solicitar, erguer a mão que o André entrega o microfone. Começamos? Eu tenho algumas aqui, mas... Alguém quer fazer alguma? Foi muito esclarecido, eu acho, né? Às vezes eu tirei antes. Você estava numa mentoria aqui, né? Mas alguma pergunta é referente? Algum papo? Alguém quer entender alguma coisa? Se não tem, eu tenho algumas aqui também. Então, dale. Opa, tem uma lá. Thalita. Oi. Boa noite, meu nome é Thalita Prazer. Tudo bem? A minha pergunta é em relação quando você fala que qualidade, né, que a mesma percepção que eu tenho é o que tu tem a obrigação de entregar, né, só é obrigada, né, a entregar aquilo. Quando um cliente, né, tu vai adentrar em um novo projeto e eles falam da qualidade, qual é o discurso que tu utiliza para tentar não machucar também o ego do cliente, que até então ele entendeu que qualidade seria um diferencial para ele? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Durante uns 7 anos eu fui extremamente cauteloso. Hoje tipo, cara, não vai funcionar, tá? Esquece. Por quê? Porque geralmente ele traz alguém mais experiente para poder dizer isso para ele. Mas é sério, hoje em dia eu não tenho muito essa preocupação. Mas vamos lá tentar traduzir isso na prática. O que eu acabo trazendo é o seguinte. Normalmente qualidade é um conceito abstrato. Logo, qualidade quando a gente vai comprar uma mesa é diferente de qualidade quando a gente vai comprar um carro. Se ele é um conceito abstrato, normalmente existem elementos que estão além da própria qualidade. Então, por exemplo, o que é qualidade quando a gente vai comprar uma mesa? É relativo, né? Pode ser a durabilidade, pode ser a espessura, pode ser o peso, pode ser uma série de coisas. Então, quando ele diz qualidade, em muitos casos existe algum elemento da qualidade que se sobressai. Às vezes não é uma qualidade integral, total, é algum elemento dela. É algum elemento específico que vai fazer com que ela funcione melhor. Então é nessa resposta que eu fico tentando chegar, o tempo inteiro, para tentar descobrir. Porque eu acredito que tem a qualidade. Quando eu falo assim, eu até falo, cara, não leva mal, não é uma questão de que eu não acho que tu tem. Só que não é um discurso que eu posso usar. Eu vou tentar descobrir ao longo do processo, e aí com uma série de entrevistas vai fazendo esse processo, aonde que essa tua qualidade se desdobra. Aonde especificamente aquilo quer dizer. Quer dizer que de repente o teu encaixe é melhor? Quer dizer que o fato que ela dura mais que as outras?
Quer dizer que talvez... E aí, de novo, depende do mercado que ele quer estar. Porque tu não tem como comparar com todas as marcas de mesa do mundo. Não tem como. Eu sou obrigado, óbvio, né? Eu e qualquer pessoa que está conduzindo o projeto, a escolher com quem eu vou comparar. Posicionamento, como o próprio nome sugere, é tu te posicionar em relação a algo. Se eu não sei qual é o algo que eu tô com quem eu estou me comparando, como é que eu vou posicionar alguma coisa? Entendeu? Não existe esse vou me posicionar em relação a todo o planeta, de todas as empresas que existem em todos os mercados. Então, assim, primeiro, entende qual é o segmento, depois entendem quem são os concorrentes que disputam, depois aí sim entende o que tu tem dentro das suas competências que conseguiria fazer frente a esse tipo de coisa. Uma coisa que é bem relevante nisso também acho que o Thales respondeu, assim, qualidade comparada ao quê, né? Exato. Tipo, e principalmente, às vezes o cliente ou às vezes quem está na frente do projeto tem um pouco dessa percepção de qualidade, mas às vezes ele não quer dizer a qualidade em específico. É um acabamento, tipo, eu tenho um acabamento superior, ou eu tenho mais cuidado no acabamento, ou eu tenho um material que eu uso que é diferente do material do meu concorrente. E aí ele acaba julgando tudo isso num limbo só e chamando de qualidade. Assim, e às vezes não tem, tá? Às vezes não tem nada diferente. Nós estávamos falando até antes, tá? A bem da realidade é que muitas vezes qualidade é uma resposta preguiçosa. Essa aqui é a verdade. E a maioria não quer avançar um pouco mais quando tu vai sendo mais incisivo. Por isso que eu falei, durante muito tempo eu fui um pouco mais soft nesse sentido. Hoje eu tendo a ser mais incisivo, porque se eu não sair com essa resposta, não adianta nada fazer o trabalho. Então tem que ser um pouco mais provocativo. Tem a ver com estilo, personalidade também. Mas assim, eu preciso saber que outra coisa tem. E às vezes chega num ponto que tu descobre que não tem. Aí o que eu faço como estrategista? Eu preciso chegar pro cara e ser extremamente honesto. Cara, olha só, não tem. Não tem o que fazer. Sempre tem um caminho, tem algumas coisas que podem ser trabalhadas, mas na prática talvez a gente tenha que refazer algumas coisas. Tu vai ter que trazer marca para dentro e aí começar a desenvolver novamente produtos com essa nova proposta de valor para que tu comece a desenvolver uma diferenciação. Porque às vezes não tem. Às vezes a empresa nem cobra menos e nem cobra mais. Nem custa menos, nem cobra mais. E aí? Aí é porque não tem. E aí tem que desenvolver, se ela quiser crescer. Se não quiser, também está tudo certo. Né? A decisão é dele. Perguntas? Tá, aí tem uma pergunta? Boa noite, Thales. Quando tu fala sobre a questão do entendimento, relacionamento, desejo, né, todas essas etapas dentro de uma empresa, como que funciona a questão de tempo, de time, para conseguir isso dentro de uma empresa? Porque eu acredito que, dependendo do setor em que ela está, da maneira como ela se posiciona, existe, na indústria vai levar, sei lá, 10 anos, 3 anos para chegar nesse nível. Um serviço já consegue chegar a isso mais cedo. Como que é a questão do timing em relação às empresas? Assim, eu costumava achar que tinha uma diferença maior em função desse tipo de coisa. Hoje em dia eu já não acho. Hoje em dia eu acho que depende do nível de ousadia que tu imprime no processo. Por exemplo, quando eu usei o exemplo da Tesla, quando eu usei o exemplo da Liquidnet, por exemplo, são indústrias. O que fez elas conseguir tão rápido? O nível de ousadia. Muitas vezes tem a ver com o fato de que se tu é B2B, daí sim tem um nível de complexidade um pouco maior, porque normalmente tu não gasta todo o investimento que tu tem em comunicação, em construção de valor, em proposta e tudo mais. Então, como no B2B tu acaba tendo uma necessidade de investimento muito grande em estrutura para poder entregar, quando tu não terceiriza, tu acaba tendo um dispêndio muito grande e tu acaba abrindo mão, digamos assim, do que seria esse supérfluo nesse caso, que acaba sendo visto dessa forma. Só que vamos ser sinceros, cada vez mais nós estamos entrando em mercados e eu estou em vários que o principal ameaça do mercado, alguém chuta qual é? China. Uhum. O que é a China? O cara cria uma marca, cria uma proposta e terceiriza na China. Private label total. Então assim, cada vez mais eles estão se especializando nisso. Logo, pensa só, alguém que tinha, sei lá, vamos chutar uma indústria maior, média, né? Uns 10 milhões para fazer um investimento na indústria. Ele não vai gastar na estrutura, ele resolve fazer uma viagem para a China e achar um fornecedor e resolve gastar 9 milhões e meio em marca. A probabilidade de conseguir construir relacionamento e um nível de profundidade maior, emocional, é muito maior. Só que ele botou o dinheiro naquilo que realmente constrói e muitas vezes ele vai conseguir. Então é mais uma mudança até de cultura de gestão ou cultura industrial de uma maneira geral, assim. Por isso que eu digo, visão de gestão, que é o centro da conversa hoje.
É tu tirar a comunicação, tu tirar a brand da ponta, tu tirar da responsabilidade do marketing, trazer para dentro e entender aonde que no meu mercado construir marca, o que significa construir marca no meu mercado, porque de novo não é um padrão, e como que eu construo algo que mesmo que alguém começasse a terceirizar da China, ainda assim eu teria valor. E cara, tem muita coisa que tem valor nesse sentido. A própria questão de pessoalidade, pronta entrega, tem outros elementos até bem mais racionais, menos, né, sofisticados e tal, que são muito mais próximos nesse caso. Onde é que a China não consegue entregar bem? Por uma questão bem lógica. Okay. Ela não consegue fazer assistência técnica tão bem. Quase todas as marcas chinesas que entraram no Brasil falharam. Porque elas erraram. E a BYD já tá tomando um hate do caramba agora. Teve a Jack Motors, que na época entrou, mesma coisa, entendeu? De novo, tem problema no produto? Tem. Mas vamos imaginar que eles acertaram o produto, que afinal de contas tem indústria para fazer isso. Onde é que normalmente eles erram? Na cultura, na adequação da cultura para cá, na assistência técnica, em ponto de venda. São essas coisas que normalmente eles erram. Mais na distribuição, de uma maneira geral, assim, né? Então, assim, não adianta ficar mandando container, se no primeiro problema que a pessoa tem, ela vai levar no mecânico e, não tem o que fazer. Então, esse é o tipo de coisa que... Mas aí é onde eles pecam na não ter a visão de marca como um todo, de entender que a percepção que se gera é o total, né? Tipo, é do uso à experiência, Não, né? assim, eles até têm a visão, eles até estão dispostos a fazer, só que existe uma questão geográfica que complica tudo. Então, a barreira de entrada deles é uma barreira geográfica. Tu mandar, sei lá, quantos chineses para cá, e mais estrutura, e mais contratar um monte de gente e tal, não é tão fácil. Que é um dos problemas da Tesla. A Tesla, quando estava entrando no mercado, o grande problema deles era ponto de recarregar carro. Porque como eles foram um dos pioneiros do mercado elétrico, a dificuldade de crescimento deles estava atrelada a isso. A dificuldade de maturidade que do é a mercado. mesma coisa que acontece, por exemplo, em mercados mais digitais, onde tu vai montar, por exemplo, uma rede social. Qual é a tua dificuldade? Tu precisa entrar quando o teu amigo tá. E como é que tu traz o primeiro amigo? O ovo ou a galinha, né? É o Uber. Tu precisa trazer motorista e precisa trazer passageiro. Quem é que vem primeiro? Se tu trouxer um monte de motoristas, os caras não se cadastram porque não tem passageiro. Se tu trouxer um monte de passageiro, tu tem dificuldade de ter motorista. Então tem mercados onde esse jogo acaba sendo um pouco mais difícil. Mas em geral depende de onde tu tá dedicando tempo. Por isso que eu digo, se tu não dedica quase nada da tua verba para marca, quase nada do teu tempo para marca, de novo, gente, por que o teu cliente deveria gastar? Se tu que é o maior interessado, talvez, não dedica, por que deveria... Sabe, é uma resposta que... Porque no final do dia, o que isso significa? Que na prática, provavelmente, quando o cliente entra em contato com a tua marca, não tem nada diferente, porque tu não gastou tempo suficiente nisso. Eu sempre costumo trazer, quando até vindo para a pergunta de qualidade, é costumar fazer o exercício de provocar um pouco a gente, como gestor, a olhar a prateleira de produtos que os nossos concorrentes estão ofertando, de certa forma, de uma maneira mais cética mesmo, e o que a gente está conseguindo entregar, ou não o que a gente está conseguindo entregar, porque a gente tem um pouco desse ego de saber que a gente consegue entregar algo e tal, mas o que a gente está conseguindo mostrar que de fato tem algum diferencial. Lembrando que assim, o branding tem que sempre estar ligado na realidade, tá? Essa ideia de que tu vai criar uma marca desconectada do que tu vai entregar também é bobagem, tá? Então assim, sempre as duas coisas têm que andar juntas, porque caso contrário... Expectativa e realidade. né? Porque senão tu constrói promessa e proposta de valor e na hora de entregar tu não entrega. Ao mesmo tempo, se tu tem uma entrega boa e tu não tem proposta de valor, não tem valor. Simplesmente isso, entendeu? Que é a maior parte que acaba acontecendo. O que é razoavelmente bom, né? Melhor do que nada. Mas assim, o ideal é que tu tivesse essas duas coisas andando junto. Se tu tá desenvolvendo tanto produto, tu tem por dever desenvolver tanto a promessa. Porque senão tu tá dizendo assim, esse aqui é o meu produto, isso aqui é a minha promessa. De novo, é uma das principais razões, eu não consigo cobrar mais por isso. Ok, quanto tu gasta em geração de valor? Então, não tem milagre, entendeu? As pessoas, a não ser que o teu produto seja tão diferente, bonito, mas daí tu já gastou em P&D de alguma forma, isso é uma forma de construção e o produto é raro. O produto também tem uma forma de... O design, ele também é um atributo que consegue posicionar e gerar valor de percepção também. Então, Perfeito. Ele mesmo já vai conseguir fazer esse efeito. Indo para a resposta, indo também respondendo um pouquinho da pergunta da Thay, assim, tipo, uma coisa que eu vejo na questão de tempo, assim... Às vezes a gente até compara muito o trabalho de branding com um trabalho que ele vai gerar resultado mais a longo prazo, assim, então esse alinhamento, né? Só que eu vejo que sim, talvez mudar a percepção é algo mais difícil, a não ser quando tu é muito disruptivo, que daí tu cria uma promessa totalmente diferente, causa essa impressão diferente e aí consegue imprimir esse valor e as pessoas começam a notar isso, mas é uma curva que eu acho dificilmente poucas empresas vão conseguir fazer isso. Só que, de fato, assim, talvez mudar uma percepção externa é um pouco mais trabalhoso, só que o primeiro trabalho que o branding deve fazer é conseguir alinhar internamente.
E aí isso eu acho que ele traz um trabalho mais rápido, porque tu consegue fazer com que a empresa entenda isso. A gente está falando de criar produtos e tudo, então quando o P&D consegue entender o que a marca quer ser, então tu já começa a alinhar a construção do teu produto orientado para isso. E uma coisa que hoje tem se utilizado bastante como recurso de diminuição da curva, né? Geralmente a gente ouvia diminuir a curva em outro segmento, mas enfim, são os influenciadores. Quando tu te associa com o influenciador, o que tu está dizendo, né? Tu está tentando comprar a autoridade que ele já gastou muito tempo para construir, que é uma autoridade muitas vezes humana, mais humanizada, mais profunda, e através da opinião dele tu consegue dar uma encurtada no quão mais rápido tu consegue ir para o nível de respeito, por exemplo. Se eu tivesse aqui o Bill Gates me dizendo assim, não, contrate o Thales, ele é um bom estrategista, olha quanto encurtava a curva, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que tu atalha de alguma forma, mas também não é tão fácil de fazer, porque exige verba. Porque, de novo, a gente entra na mesma questão. Normalmente, o dinheiro bem investido ele é uma forma de tu reduzir, porque tu precisa. O princípio eu preciso construir confiança, desejo, no máximo de pessoas num espaço curto de tempo. A não ser que tu viralize por alguma razão, e aí pode ser um acerto, pode não ser, tu vai ter que usar outras ferramentas nesse caso, entendeu? E aí, de novo, eu botar um anúncio numa revista não constrói respeito, certo? Constrói presença, constrói conhecimento. A pessoa abre a revista, tu tá ali. Não constrói, às vezes, entendimento, porque muitos anúncios são mal feitos, e não constrói respeito porque ele não sabe se tu vai entregar aquilo que tu prometeu. Quando tu tem um influenciador dizendo, ele entrega isso que ele está me prometendo, e essa é a promessa dele, eu já pulo para a terceira fase. Teoricamente, se o influenciador tem grande força, né, dentro daquele nicho nesse caso. Então, existem maneiras de tentar fazer, mas geralmente está associado ao tamanho do bolso. E também vai da marca ter o que a gente sempre fala de ter coerência em alinhar tudo isso, porque não adianta tipo um influenciador dizer que a marca é uma coisa e tu entrar no site da marca e ser outra coisa, e tu ter o produto é uma outra experiência, ter essa coerência, ligamento, né? E a consistência de conseguir manter isso para que, de fato, as pessoas consigam entender que em tudo é essa realidade da promessa dela. Por isso que uma Virgínia da vida que tem uma porrada de seguidor, qualquer coisa que ela lança, ela vai fazer dar certo. Porque olha quanto ela já avança. A relação que a pessoa tem com a marca que ela cria é a relação quase que ela tem com ela. Então ela já cai no nível de desejo muito rápido. Por isso que é muito rápido usar nesse tipo de coisa. Por isso que esses influenciadores talvez seja o grande meio pelo qual a maior parte delas, as grandes marcas do futuro, na minha visão, vão ser marcas de influenciador. Eu não consigo ver de outro jeito nesse caso, entendeu? Por quê? Porque vamos imaginar que o influenciador é a própria marca. E a gente está falando do mundo cada vez mais de private label. Eu ia te comentar, isso também bate até com as próprias marcas estarem criando intra-influenciadores? Também, fazer collab, fazer co-branding. Então, assim, se ela está trabalhando com essa ideia, se ela sabe que tudo que ela, né, daí cada um no seu nicho, né, tudo que ela disser, o público dela vai consumir, logo, qual é a dificuldade dela ir na China e botar uma marca com o nome dela e aí trazer? Tudo bem, um produto muito igual, ela vai precisar fazer mais investimento para conseguir gerar mais unicidade, certo? Não dá para achar só isso resolve. É o ideal, no caso. Mas ainda assim, esse é o futuro. Então, assim, é muito mais fácil tu entrar através de uma pessoa que já tem influência do que tu tentar fazer o mesmo trabalho só trabalhando, entre aspas, marcas sem uma associação humana. Que é onde a gente fala de humanizar a marca, a maioria das empresas ou marcas não conseguem acertar a mão. De novo, esse seria o estágio, assim, o que seria, de certa forma, construir marca, gente? Eu até tenho uma frase que eu vou usar na semana que vem, fazer uma palestra, eu coloquei lá. É transformar valor de negócio em valor humano. Quando tu consegue traduzir valor de negócio em valor humano, tu está mais perto de construir uma marca do que tu estaria só com uma estratégia de negócio. Se tu tem uma estratégia de negócio, tu pode conseguir ter resultado com ela? Pode, nada impede. Não quer dizer que tu vai ter uma grande marca. Talvez consiga no longo prazo, daí joga 20 anos na costa, talvez tu consiga. Mas na teoria não é isso exatamente que resolve uma coisa nem outra. Pode ser que tu tenha venda, pode ser que tu tenha sucesso. Não estou nem aqui para dizer que o único jeito de ganhar dinheiro com empresa é com marca. Não é isso. Mas em geral, quanto mais tu entender que tu precisa talhar, né? Às vezes não precisa fazer um investimento, que também é outra coisa, tá? O investimento dosado e contínuo é muito mais relevante do que o investimento, né, de campanha em campanha e tal. Então, isso é o que gera valor no longo prazo. E aí é mais fácil de tu conseguir chegar mais perto mais do final da linha lá, que seria elementos de desejo, de respeito e de amor. Quanto mais próximo de lá, mais está o dinheiro. Por isso que marcas mais valiosas cobram mais. Não é por outra razão. Mais alguma pergunta? Duas ali, tem a Amanda e o Henrique aqui.
A minha pergunta, ela fica um pouco próximo do que você estava falando a respeito dos influenciadores, eu acredito. Seria a respeito de collabs. Na sua opinião, como selecionar uma marca parceira para realizar uma collab? E qual que é a sua opinião sobre collabs? Tá, vamos lá. Se a gente usa o modelo tradicional de marca, o processo de selecionar o influenciador é o marketing que vai ter que decidir. Normalmente, né, ele vai ter que escolher alguém que de repente tem algum fit. Se a gente entende que marca é uma estratégia de gestão, a gente já parte do princípio eu tenho um posicionamento e eu preciso fazer esse posicionamento ter entendido, certo? Eu preciso ganhar esse espaço na mente das pessoas. Qual é a marca que tem maior chance de conseguir fazer com que eu consiga me aproximar da percepção? Ancorata, de certa forma. Por exemplo, essa empresa Embraforte de coffee poderia fazer um collab de novo com a Caterpillar. Faria sentido para reforçar... Se ela quer mostrar que o produto dela é forte... Exato. Se ela quer aumentar o nível de força que ela tem nesse quesito, faria sentido. Se ela quisesse mostrar que ela é tecnológica, poderia fazer com uma marca reconhecida por ser tecnológica. Exatamente. Então, assim, isso depende muito do caminho estratégico que tu está querendo tomar. Se tu está querendo fazer ir mais para um lado, como o Edu falou, mais para o outro, tu vai usar outros meios de conseguir chegar em públicos e construir... Porque, assim, qual é a função do collab? A função do collab é essa que nós estávamos falando, é reduzir, né, esse tempo que tu tem de processo de construção e atribuição de valor. Se eu quero ganhar atribuição de valor, como é que eu sei que funcionou? Eu sei que funcionou se o perfil específico de público tem a ver com aquilo que eu quero ganhar de espaço. Se eu conseguir fazer isso, ter alguém que gerou valor para um público específico com uma característica específica, eu consegui gerar o que eu queria em termos de estratégia de marca. Só que quando a pessoa não define estratégia de marca, diferença faz. Aí é melhor pegar o influenciador maior, aí é um que erro. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Elas pegam o maior influenciador, porque eles querem chegar no máximo de pessoas. Lembrando, chegar no máximo de pessoas é fazer o primeiro estágio da linha que eu comentei, que é ser conhecida. Não é ser entendida, não é ser é só ser conhecida. Mas pode ser um erro muito grande, assim, que eu vejo que é onde a maioria das marcas, quando não tem uma definição de posicionamento muito clara, acabam tomando. Tu busca a audiência, mas também não filtra o que tu quer que as pessoas percebam sobre a tua marca. Então aí tu busca um influenciador que tenha um alcance muito grande, só que às vezes ele não tem a coerência de valores compartilhados com aquilo que tu busca como negócio. O teu público no final é diferente do público que ele tem engajamento. Sim. E aí no final tu distancia ao invés de aproximar. Mas assim, falando de forma até complementar, tá? Estatisticamente o que mais funciona para crescimento de valor de marca é fama, tá? Isso já foi estudado que é o maior elemento de construção de valor. Não é lealdade, não é nada disso. É reconhecimento. É fama. É fama, é chegar bastante gente conhecer. Só que isso só tem valor quando as pessoas entendem por que tu existe. As pessoas só saberem que tu existe não adianta nada. Por exemplo, se todo mundo aqui soubesse o nome de um restaurante e não soubesse que restaurante que é, para que é, em que ocasião tu vai, de que adianta? Tu não vai lembrar dele, porque não faz sentido, tu não arquivou. É o que eu falei do gaveteiro, tu não sabe nem onde arquivar a mensagem. Tu vai dizer assim, pô, é legal, restaurante de quê? Eu vou à noite, eu vou ao meio-dia, eu vou depois trabalho, é para comprar marmita, para alacar, de que é? Me dá algum elemento. Ou seja, eu defino o meu gaveteiro, defino onde é que eu quero estar e aí luto para conquistar esse espaço. Entendeu? Esse é o principal intuito. Marcas mais fortes têm um ganho maior em termos do espaço que elas ocupam na nossa mente. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente conseguir chegar à conclusão que a Nike é uma marca forte no mercado de esporte do que às vezes uma marca desconhecida em outro mercado. Mas é óbvio. Por quê? Porque tem várias formas da gente chegar à conclusão ou lembrar da Nike. Tem o fato que se a gente começar a falar de profissionais vitoriosos, esportistas vitoriosos, a gente mal ou bem vai lembrar da Nike. Tem o fato que se a gente começar a falar em melhorar a performance, a gente vai lembrar da Nike. Tem o fato que a gente começar a pensar em artigo esportivo, a gente vai lembrar da Nike. Ela tem tanto significado que ela já ganhou para nós, que tu tem vários meios de conseguir chegar na mesma conclusão. Então, o ideal de uma marca inicialmente é construir um único significado forte e depois ampliando esse significado. O problema é que a maioria não constrói nada. E aí acaba não tendo nenhum muito forte que tu vai tentar lutar. Não sei se respondi. Respondeu. Na verdade, assim, na minha percepção diante do que foi exposto aqui, existe uma mesclagem, uma similaridade entre tipo tu fazer uma collab e fazer uma parceria com um influenciador. Não sei se eu captei uma percepção correta. Eu entendi que quando você faz uma collab, lógico que existe o intuito de gerar uma venda, mas eu acho que dentro da collab existe tipo
uma questão mais forte da percepção gerada ao vincular com aquela marca já existente, que já existe essa percepção na mente do público, e no influenciador, tu comunicar com esse público, só que tu gera mais alcance, mais fama e acaba tendo uma conversão maior, porque acaba sendo mais direto. O collab é como o próprio nome sugere, né? Com o co antes, ele é os dois lados comunicam, né? Muitas vezes num processo como é um influenciador, tu não tem praticamente outro lado ganhando. Ele vai ganhar dinheiro, mas ele não ganha um atributo adicional nesse caso. Então tu não tem duas marcas, digamos, trocando valores nesse caso, né? Por que collabs são tão difíceis? Porque é difícil encontrar alguém que os dois lados sentem que vale a pena trocar os atributos que eles têm entre eles. Então é mais fácil pagar um influenciador e deu. Porque às vezes tu não quer comprar aquilo que o influenciador tem. Isso é uma outra questão. Lembra quando o Tiger Woods, que é um atleta patrocinado pela Nike, fez uma série de coisas, produto assinado, escambau. Quando surgiu o escândalo dele de traição, que ele traiu a esposa dele quase com 50, 70 mulheres, era uma coisa assim na época, faz uns 10 anos isso. Eles tinham um contrato vitalício com a Nike. E a Nike foi o primeiro atleta, se eu não me engano, que a Nike acabou o contrato com ele. Por quê? Porque quando tu faz uma troca dessa, a Nike empresta valor, ele empresta valor. Quando tu adiciona isso daí, tu tá emprestando sem querer esse valor para uma marca que na prática não tem culpa, né, o que ele está fazendo da vida pessoal dele. Que é uma das razões de por que muitas marcas pensam umas 10 vezes antes de fazer qualquer coisa. Porque mal ou bem tem que comprar a opinião toda da pessoa. Política, sexual, de estilo de vida, do que a pessoa faz. Tudo isso acaba entrando junto. E muita marca não está disposta a fazer isso. Né? Muita marca acaba dizendo assim, não, é até aqui que eu venho com ele. Mais do que isso eu não quero. Respondido. Pergunta? Amanda, acho que tem uma pergunta. Boa noite. Como o Eduardo já tinha dado algum exemplo do descartável, né? Nós fazemos parte dessa indústria e eu consegui entender ali que nem toda indústria vai conseguir ser amada, né? Conseguir também ter essa percepção de que para o público B2B é importante a questão da diferenciação e uma dessas diferenciações é o respeito que a indústria vai ter. Mas quando a gente fala de público B2C, como se diferenciar no mercado de uma indústria de descartáveis? Eu já fiz para mim na Plast há uns 12 anos, 10 anos, sei lá, 9 anos, acho. Eu fiz para mim na Plast um trabalho lá com eles na época. Obviamente, estava muito menos experiente que tenho hoje, fazia algumas coisas diferentes. Mas, assim, do pouco que eu vi desse mercado e de alguns outros que eu atendi que tem uma certa similaridade. No mercado B2B, que no final das contas, talvez seja um dos mercados mais, não vou dizer fáceis de fazer, tá? Mas, assim, uma empresa nesse segmento, o que eu tentaria buscar a priori seria consideração de compra. Ou seja, ele chegar na gôndola e ele não pensar sobre o processo de decisão dele. Ser tão automático o processo de decisão, onde ele não vai considerar, será que essa é melhor? Será que essa não é melhor? E normalmente uma das coisas que aumenta o nível de consideração de compra é a visibilidade e notoriedade que tu tem. Por isso que eu digo, fama reforça esse tipo de coisa. Se ele vê a tua marca tanto, chega num ponto que quando ele chegar na frente da gôndola, acaba sendo automático. Até porque entra naquele ponto que a gente estava comentando, no final é pouca diferença, é tudo igual, então a mais vista provavelmente vai ser a mais Todo lembrada. mundo aqui já teve a experiência de às vezes chegar no mercado às vezes e ver um produto novo, mas que de repente a empresa estava fazendo algum tipo de anúncio próximo e tu diz, já vi essa empresa, já vi essa marca. E aí tu levou porque tu já viu a marca. Tu não sabe, de novo, é só o primeiro fator, é o fator conhecido. Tu não sabe o que ela tem diferente, tu não sabe o que tem ela de único, tu não sabe se o produto vai ser bom, mas tu já conhece a marca. Percebe como o primeiro estágio em si ele já tem a sua própria relevância. Então, nesse tipo de mercado, talvez o mais fácil, entre aspas, seja estar tão presente a ponto que ele não pense, que ele diga assim, por que eu vou levar uma marca que eu não conheço para uma marca que de repente eu vejo com maior visibilidade nesse caso? Aí entra uma questão. Aí vem a pergunta principal, né? Como fazer isso? Daí uma outra questão. Ou seja, é desenvolver uma estratégia de marca e dizer assim, legal, o que torna a minha marca única, original, a ponto de eu valer a pena ele falar de mim? E aí depois, como que eu alinho isso com a tática e digo, como que eu chego nesse público agora? Agora que eu já entendi isso, como é que eu chego no público? É importante que o alinhamento da mensagem esteja claro, né? Seja um único, mas é mais sobre a força de repetição, eu acho, dentro disso também,
do que só uma estratégia única. Assim. Eu acho que tá minando o cliente de várias formas com uma única mensagem. Assim. Até porque, em geral, pelo que eu vi desse mercado, ele é um mercado que tu tem muito pouca margem para inovar. As inovações, elas são muito pontuais e específicas. Assim. Tu tem pouca, talvez uma matéria-prima que vai vir disruptar, que talvez vocês não vão criar, e tá tudo bem. Vocês não precisam ficar com o fardo de ter que talvez botar um P&D gigantesco tentando procurar na próxima revolução do Plá, sabe? Não precisa talvez ir para esse lado. Se não tem muito o que mudar, como é que eu me torno melhor? Como é que ele considera mais a minha e não a outra? Não é com produto, não tem muito para onde ir naquele momento. Eu posso fazer isso com embalagem, pode melhorar alguns elementos, mas tudo isso vai de novo ao encontro da consideração no momento da compra, entendeu? É estar mais presente, mais visível, mais lembrado a ponto que ele chegue lá e diz assim, eu vou levar que eu já conheço. Eu nem vou pensar, porque talvez ele não vá fazer esse processo. A etapa dele de consideração é uma etapa muito curta. É o tipo de produto que ele vai pegar ali o que tiver meio à mão, às vezes vai olhar por preço e tal, mas assim, ele vai pegar o que está mais próximo nesse caso. Por isso que são mercados, por exemplo, na época que tinha, por exemplo, o Bombril, é um mercado muito difícil de conseguir ganhar o espaço desses caras. Conseguiram, a Solan conseguiu. Como que ela fez isso na época? Vocês se lembram quando a Solan entrou? Ela foi pro Big Brother. Ela criou um mascote e foi pro Big Brother. E reconhecimento mesmo. Reconhecimento de marca. E aí ela tirou o espaço da Bombril. Uma marca assim que ninguém pensava na hora de tomar a decisão, eles conseguiram tirar. Porque eles foram num lugar que a Bombril sempre trabalhou muito bem, não dá para dizer que não, mas parou no tempo de alguma forma. Ninguém tinha nada diferente para falar deles. E as pessoas querem algumas coisas mais únicas. Por isso que, em geral, marcas novas têm uma certa vantagem, que é elas estão entrando no mercado que ninguém mais aguenta aquilo que já tem. Se ela entra com uma proposta mais agressiva, ela tende a ganhar notoriedade, mais fácil do que outra, entendeu? Então, são formas diferentes de construir marca, nesse caso. Principalmente quando é um mercado muito próximo, assim, né? Tipo, muito carregado de mesmice. Exato. Cara, tem vários, assim. Eu já trabalhei com foi mais de 90 nichos, assim, mas assim, de empreendedor, ganchinho de roupa, palito de dente, são todos mercados que tu tem um nível de inovação muito baixo dentro daquilo ali. E aí, de novo, todo mundo lembra de uma marca de palito de dente. Mas, às vezes, tu vai lembrar de uma marca, sei lá, alguém sabe a marca do tapete que botou na sua casa? Entendeu? E pagou quanto no tapete, quanto no... Entende como é uma relação diferente que se tem nesse caso? Tu lembra mais de uma, que está há muito tempo, versus tu lembrar mais de outra que está, né, há menos tempo, ou que tu viu uma única vez no processo de decisão. Eu trabalhei, por exemplo, na Ceusa, antes deles serem vendidos, fiz um projeto para eles lá. Pelos dados que se tem, assim como em outros mercados, tu vai fazer a compra desse tipo de produto 2 vezes na tua vida, em média. Ou seja, tu tem 2 oportunidades de conseguir fazer isso acontecer. Por que é tão difícil? Porque tu tem que gastar a vida inteira, vamos dizer assim, que tu vai comprar com 30 anos e depois tu vai comprar com 70. Tu tem que gastar 30 anos formando marca antes e depois mais 40 no outro para conseguir fazer com que naqueles 2 momentos se tenha algum nível de influência. Entendeu? Então, tem mercados que é difícil mesmo nesse caso. E tem mercados onde não vale a pena. Lembra quando eu falei que construir marca lá na ponta às vezes não vale tanto a pena, tu ir mais para esse ponto? Às vezes vale mais a pena tu atrelar ao momento de compra. Então, tem mercados onde faz muito mais sentido tu apostar no processo de venda, por exemplo, balconista, do que tu tentar fazer esse convencimento gastando uma montoeira de dinheiro. Em mercados que tu tem esse influenciador no processo. Então, existem mercados onde o balconista, farmácia, por exemplo, o balconista tem uma importância na venda gigantesca. Né? Tu tá ali todo esgualepado, ele diz, toma isso aqui. Tem muitas empresas, algumas que eu já trabalhei, que ele, em vez de gastar dinheiro em construção de marca por fora, né, direto com o cliente final, ele vai pro boca de caixa. E é ali que ele vai construir marca. Porque ali faz mais sentido o dinheiro estar investido. E com total razão. Não quer dizer que não vale a pena fazer antes. Exemplo forte aí, a CIMED. A CIMED com o João Adib aí, empreendedor, está fazendo, está aparecendo. Ele tem uma frase que ele falou uma vez que é muito interessante. Ele diz assim, cara, brasileiro gosta de comprar sabendo quem é o dono, quem está por trás do negócio. Né? Não à toa tu tem uma van e tudo mais. E ele começou a entender esse tipo de coisa. Ele começou a tentar atrelar a marca dele a ele, ganhar notoriedade, porque é mais fácil ele conseguir com pessoa física. É muito mais fácil. Porque assim, é um princípio lógico. O cara vai chamar a CIMED para um podcast ou o João Adib. Não tem como chamar a CIMED, entendeu? A CIMED, vem todos os funcionários, não tem como. Então ele atalha esse processo. Associa de novo a pessoa e faz esse processo acontecer mais rápido, entendeu? Para a gente encerrar, mais uma pergunta, última. Dá para ouvir aí? Boa noite. Thales, parabéns aí pela tua fala. Eu fiquei pensando um pouco assim, né, em relação a... Vendo
as marcas que tu citou e algumas que eu conheço, até já tive a proximidade, talvez algumas até trabalhei, mas eu estava fora ali do país e uma coisa que eu sentia, tu citou o McDonald's, e uma coisa que ficou na minha cabeça foi muito o McDonald's, porque eu tive bem perto do time de criação do McDonald's, assim. Uma coisa que me chamou a atenção é que dentro dessas marcas americanas, sobretudo, né, já há uma própria cultura e eles já sabem o que tem que fazer. Eu sinto que aqui na nossa região isso está mudando aos poucos, porque está criando essa cultura de fortalecimento de marca e não exatamente focar na produção, nos processos produtivos, né? Claro que isso é, como a gente comentou, é o básico, a gente tem que oferecer isso, né? Mas a pergunta que eu te faço é, como tu acha que esse é um processo de educação e como lidar com, por exemplo, um empreendedor que tem uma marca, sei lá, há 30 anos e está dando certo, está se mantendo, já está na outra geração e abrir a cabeça dele para pensar em marca, não necessariamente no próprio produto ou em empresa, como a gente pode pensar, né? Não pensar na empresa, mas pensar na marca em si. Cara, tem várias empresas que estouraram do dia para a noite com produtos que já existiam há muito tempo. Por exemplo, o caso da Stanley, né, de copo lá e tudo mais. A Stanley já existia há uma porrada de tempo. O mesmo produto? Mesmo produto, do mesmo jeito. Aí caiu na mão de um grupo lá específico, de mulheres, de mães, e aí elas começaram a sugerir outras coisas, e eles começaram a criar produto, enfim, virou o que virou. Era um produto igual, produto que tinha ali o seu diferencial, de certa forma, mas era um produto que era vendido da mesma forma. Era uma indústria, fazia a mesma coisa há sei lá quanto tempo, e aí eles mudaram, estouraram, e hoje são um sucesso. Então, às vezes, a gente olha para alguns mercados, eu concordo assim, ó, de novo, hoje nisso aí eu tenho uma visão muito mais assim, pé no chão. Eu não acho que do dia para a noite tudo vai se revolucionar, não é isso. Existem mercados que existe essa possibilidade e existem mercados que não. Então, no final do dia depende muito do objetivo que tu quer. Se tu quer acompanhar o resultado, por exemplo, do teu mercado, tá tudo bem, tu não precisa criar marca, tu não precisa cobrar mais por ela, tu não precisa gastar menos no processo. Se tu quer, isso ajudaria bastante. É claro que tu pode fazer isso através de outros meios, tu pode fazer isso através do comercial, de estratégia até de produto nesse caso, não tem nada que impeça nesse sentido. Só que não necessariamente isso te ajudaria a fazer e construir uma marca mais forte. Volto a dizer, tu pode ganhar dinheiro sem ter, entre aspas, marca? Pode. Só que tu tem um teto do quanto tu consegue ir. Isso é indiscutível, tá? E mesmo tu não fazendo nada, tu constrói esse respeito. Tu fazer um bom produto durante muito tempo, tu constrói respeito, concorda? Tu entregar aquilo que tu disse que tu ia entregar durante muito tempo, constrói respeito. Então tu conseguiu avançar nesse caso. E até desejo, porque algumas pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero exatamente isso. Agora, tem que esperar 30 anos. Aí a decisão vai do empreendedor. Eu quero acelerar um pouco mais esse processo, eu quero aumentar talvez o meu valor percebido e aí sim começar a trabalhar. Graças a Deus, pouca gente faz isso, então eu tenho mercado por um bom tempo aí também para trabalhar. Ao mesmo tempo, eu sinto muito por isso, porque quando a gente olha os rankings, por exemplo, como eu falei de marca e tal, de fora do país, cara, é uma pena não ter outras marcas mais legais, entendeu? São poucas marcas que realmente conseguiram construir um valor diferente nesse caso. E geralmente são essas mais para o público jovem, que é o público que fala mais, que é mais vocal nesse caso. Então, algumas marcas mais novas que ganharam espaço foi um iFood, foi um Nubank, todas elas voltadas para o público mais jovem, que é mais vocal nesse caso. De novo, fama. Fama gera crescimento nesse caso. Então, esse seria o ponto. Assim. Tem mercados que não precisam ser criados a nova revolução. Normalmente, quando vier, às vezes vai vir de um outro mercado que vai roubar os clientes daquilo, como eu falei, produto alternativo, né? Que vai suprir aquela realidade. Às vezes a China vai roubar, porque a tua marca é tão irrelevante que se tu está vendendo a função, que diferença faz ele comprar da China e comprar de ti? E muitas vezes o outro é porque vai morrer na próxima passada de bastão. Geralmente é assim que morre no Brasil. Uma coisa que é interessante também de entender, tem toda essa mudança de cultura, assim, que eu acho que é um ponto que eu também falo assim para o time muitas vezes que ao mesmo tempo que é trabalhoso construir marca, nunca esteve tão fácil na nossa região, porque qualquer coisa que tu faça, tu já sai com uma vantagem competitiva de certa forma, assim. O mercado não olha muito para isso aqui de certa forma, então pouco alinhamento que tu faça, tu já consegue ter essa vantagem. Mas uma das coisas que a gente vem acompanhando em algumas pesquisas que a gente vem fazendo de posicionamento é que existe uma nova geração vindo consumir. E essa geração tem um olhar totalmente diferente daquilo que a gente tem como gestores. Muitas vezes, ou dos CEOs que estão na frente das empresas. Então,
É como se fosse quase que ter esse olhar é uma obrigação até de sobrevivência, se a gente for olhar para isso. E assim, ó, a marca ela vem ganhando um espaço, eu não vou nem abrir, enfim, vou pincelar esse parênteses aí antes do final, porque isso aí já é imenso e dá para falar um dia inteiro só sobre isso. Se a gente for olhar, por que a geração mais nova tem exigido tanto das marcas posicionamento político, posicionamento de opinião, posicionamento em relação a qualquer coisa nesse caso? Porque como a gente tem uma diminuição do nível de valor que às vezes as pessoas veem, até na própria religião, a gente tem uma geração mais nova que a religião não tem tanta influência. E a marca tem um simbolismo que em algum momento ele pode ser sobreposto e a gente tem elementos que poderiam gerar um nível de profundidade que às vezes a religião até então estava gerando. E aí tu espera que tu compre uma visão, assim como se comprava, sei lá, da Igreja Católica, eu compro os mandamentos, eu compro tudo que vem junto, entre aspas, né? Quando eu aceito, tudo aquilo que vem junto, eu acabo comprando. Por que então a necessidade de ter propósito? Por que tu espera que a tua empresa que tu vai comprar um negócio tenha propósito? Da onde que isso começou a surgir? A gente começa a substituir simbolicamente por outros elementos que vão atender um nível de profundidade maior. E é por isso que muitas marcas têm aumentado o nível de busca por construção cada vez mais profunda daquilo que elas estão entregando. Como construção de marca é um elemento simbólico muito forte, assim como a própria Igreja Católica, vou usar o exemplo, né? Tem a sua cruz, que seria, né, o seu símbolo, tem os seus mandamentos, tem os seus rituais, tem o seu processo. As marcas estão tentando incorporar elementos que lá atrás funcionaram, entre aspas, né, nesse sentido, e estão tentando trazer isso para um nível cada vez mais profundo para atender uma geração que anseia por... Se eu não achei, às vezes, uma religião, eu vou tentar achar uma marca que eu possa seguir e que vai traduzir e vai me dizer quais são os elementos que eu tenho que desenvolver na minha vida para que eu seja uma boa pessoa. Percebam que é uma substituição extremamente simbólica, né? E é muito com conexão de profundidade e consistência. É isso. E aprofundamento dessa relação. Tu espera que a marca te diga o que tu tem que fazer com a tua vida. Gente, não chega a não fazer sentido nenhum quando a gente olha, sabe? Quando a gente sai um pouquinho e diz assim, meu Deus, por que isso é importante? Entendeu? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão exigindo, quando tem qualquer posicionamento, uma treta, né, qualquer coisa que envolva até a questão política, que a marca se posicione. Por que é importante ela se posicionar? Para te saber se vale a pena tu continuar seguindo ela? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Quer dizer que a tua camiseta tu vai deixar de comprar porque ela não disse sim numa proposta de lei, por exemplo? Como não tem mais nada a ver com o produto. Não, ela já extrapolou. Transcendeu para outras... Exato. E aí a gente tem essa nova geração talvez vindo e procurar respostas. E aí isso aumenta muito a responsabilidade de quem está construindo marca e de quem é dono de empresa, de quais são os elementos que tu precisaria desenvolver para que de fato tu entenda que isso tem um valor um pouco mais profundo do que a gente acha que é. Olhando para essa geração que vem, olhando para gestores que têm essa desnivelamento, tipo, esse nível de diferentes gerações, eu acho que tipo, olhar para a marca é uma obrigação. Tipo, no ponto. Tomar uma decisão de dentro do teu mercado, ver se faz sentido ou não faz sentido, é uma escolha. Porque eu acho que o gestor vai, cada uma, ver qual é o nível que ele quer caminhar. Mas olhar para a marca é inegável, porque vai chegar num ponto que não tem mais como sobreviver nesse ponto, porque tu não vai mais criar nenhuma diferenciação a ponto até de cair num limbo de esquecimento. Ou, de fato, tu consegue alavancar isso olhando caminhos que tu pode seguir. Assim, pela minha experiência, tu vai olhar por bem ou por mal. Necessário. É isso que eu estou dizendo. Hoje eu tenho uma visão muito mais direta disso. Ou é por bem ou é por mal. Eu atendo clientes, já atendi clientes que estavam em decadência, perdendo venda todo ano. Tive clientes que procuraram porque estavam numa crise de imagem, né? Mal falado, rede social, e tive clientes que procuraram quando estava crescendo. Nos 3, 4, 5, 10 casos possíveis dentro disso daí, tu vai ter que olhar para esse lado. Tu pode não fazer nada. Tem mercados onde tu te dá o luxo da incompetência, às vezes, logística ou da ineficiência que existe te permitir ser mais passivo nesse quesito. Tem mais demanda do que... Então, às vezes é um mercado que tem demanda, às vezes é um mercado que ninguém faz nada, logo tu pode se dar ao luxo de ser passivo. Até o momento que entra alguém com sangue nos olhos e diz assim, eu vou disruptar isso aqui, eu vou fazer uma marca desejada. Eu vejo assim, hoje até estava fazendo projeto para estava pesquisando. Cara, não vende, só vende o produto em si. Não tem nada além disso, absolutamente nenhum elemento adicional. Então, esse é o tipo de mercado que, quando alguém vai começar a fazer e mostrar que está ali presente, vai ganhar espaço. Vai dividir a pizza, vai ganhar mais espaço. E aí é isso. Aí os outros vão ter que fazer, ou quando estiver caindo, ou quando o outro viu que o outro começou a se mexer. É que não tem muito para onde ir. Principalmente quando tu tem uma China cada vez mais ganhando espaço, e não tem para onde ir, sabe?
Uma última para encerrar ou encerramos? Encerramos, já estamos no último tempo, já extrapolamos do horário, quem tinha compromisso. Eu quero agradecer todos aqui por ter contribuído, eu acho, somado com o talk de hoje, com as visões de cada um de vocês, mas especialmente agradecer o Thales também por ter vindo de Criciúma para cá. Eu acho que foi uma noite de bastante troca de conhecimento e bem enriquecedora para todo mundo aqui. Thales, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E em breve tudo isso aqui está no YouTube para vocês poderem acompanhar. Tá.